Yeah, Miss Lu, I love you. Bom, galera, é isso aí. Mais um dia aqui apresentando o podcast Língua Solta. O título do programa, né, por si só já diz tudo, né? Que aqui você tem direito de dizer o que você quiser, errar, acertar, discutir, enfim, aqui é uma democracia mais do que democrática, né? Porque esse termo é meio tendencioso, às vezes é manipulado. E aqui realmente você pode ser você na sua totalidade, ou pode fingir também o máximo que você puder. Tá liberado também, aqui vale tudo. Tranquilo, bom, tranquilo. Hoje eu estou aqui com Alessandra Barreto, Brasil, de Aquino, rapaz, é nome daquelas famílias de Portugal que tinha grana, né? Só que o nome dela, profissional, é Ale Brasil. Parece nome de cantora, inclusive, Ale Brasil. Quer dizer. Bom, e aí, Ale? Tudo bom? Bom Tudo dia. Bom dia, né? Me chamo Ale Brasil, né? O que é que acontece? Esse nome comprido assim, né? Porque eu tô no segundo casamento. Eu acho que eu fui a única mulher na vida que resolveu ficar com o nome dos dois, né? Pois aí eu nunca ouvi falar nisso. Porque assim, quando a gente vai para detalhes, né? Eu vi que na identidade dos meus filhos, se eu retirasse esse nome, ia perder um pouco a minha identidade. Entendi. Para a mãe. E acrescentando do segundo marido, iria permanecer, né? Porque no documento dos filhos, a gente não muda nosso nome. Permanece aquele que foi registrado. Eu não sabia disso. Pois é. Né? Então, foi esse detalhe, porque é o meu perfil, né? O perfil analista. Então, ali eu observei, porque na identidade deles, permanece aquele nome que foi registrado. Você citou uma coisa aí, perfil analista. Isso quer dizer o quê? É o que você está falando o quê? Da sua personalidade, isso, que você tem tendência a analisar as coisas, é isso? O meu perfil comportamental prevalece. Né, que prevalece, né, porque nós temos os quatro, né? Que é o analista, o executor, o planejador e o comunicador. Né? Certo. O meu perfil que prevalece é o analista. Então, eu vou analisar antes de planejar para poder executar e depois comunicar. Então, eu tento manter essa ordem, que é a composição até da roda da abundância, né? Então, a roda da abundância, ela vem assim, primeiro você sonha, depois você planeja, depois você vai agir para poder, depois você comunicar. Aí, a gente vai para o caso de uma construção. Primeiro, você imagina que vai querer uma casa. Você sonha com a casa. Depois você a casa que você está procurando não é do seu jeito. Você resolve comprar um terreno. Então, você sonhou, né, planejou, comprou aquele terreno. E depois você vai pedir para a pessoa ali fazer uma planta para poder planejar aquela casa do jeito que você quer. Depois que você tem essa planta, que você vai fazer a execução. Vai chegar o pessoal, né, o pedreiro, fazer a construção, tudo direitinho. E depois dela pronta, você vai estar comunicando, convidando os amigos para fazer um final de semana com você. Eu tenho uma pergunta, então, para te fazer. Você me citou uma coisa que, numa determinada ordem cronológica, talvez propicie uma consequência melhor naquilo que você vai fazer. Exatamente. Então, que é digamos assertividade. Oi? Que é assertividade. É assertividade. Então, digamos que eu seja uma pessoa, que eu não seja um analítico, que eu seja um comunicador. Sim. Então, no caso, eu teria que exercitar essa questão, eu potencializar uma coisa que em mim é deficiente, para que eu possa ter um maior sucesso naquilo que eu quero empreender, é isso? Exatamente. Então, seria um pouquinho de sacrifício, né? Porque, digamos, não é isso? Assim mas tudo na vida requer esforço, sacrifício, dedicação. Na realidade, é assim, qual era o meu lado que eu falo assim, o ponto de melhoria, que a gente sempre foca positivo, isso. Certo? Então, o ponto de melhoria seria o quê? A comunicação. Entendi. Então, a Alessandra, do passado, antes do processo, não estaria aqui com você falando aqui nessa rádio. Porém, então, só para eu entender, quando você constatou, quando você fez uma autoanálise, né, ligado a análise comportamental, você constatou que você é uma pessoa analista. Isso. Não é isso? Você não precisou potencializar a sua análise. Precisei, mas o que prevalecia em você, não é isso? Isso. Leigamente falando, você precisou potencializar a comunicação. Que era porque era uma deficiência. Vamos então por aqui para as pessoas... Não é bem uma deficiência, não, eu sei. Era algo em mim que eu não usava muito. Ou que talvez você não... É tipo uma faca que precisava ser afiada. Isso. Era uma área sua que precisava ser depurada, lapidada, porque etc. como você tinha aquele trabalho que você ficava mais ligado
você está sozinho fazendo o seu trabalho. Então, assim, se você perceber, uma pessoa que está fazendo uma planilha, por exemplo, no Excel, ela está ali, ou então abastecendo dados para alguma coisa. Então, ela está ali sozinha, quer atenção, então ela foca ali aquele tempo todo, então ela não vai socializar com os amigos tomando um cafezinho. Porque, inclusive, ela não precisa disso. Não, né? Não é que não precisa. Entenda, né? Que a atividade que ela desenvolve... está desenvolvendo é de atenção. Inclusive, precisa até disso, dessa atenção, exato. É. E aí, no caso, uma outra pessoa que já é mais comunicativa, que você vai chegar assim, olha, vamos fazer uma palestra aqui, a gente vai fazer um workshop, e a gente precisa que alguns funcionários falem o que é que eles fazem de cada área. Então, vai ter aquele que vai ficar tímido, não vai querer subir para expor, vai ter aquele que vai fazer a apresentação e vai pedir para o colega apresentar, ou o chefe. Você está entendendo? Porque cada um tem sua limitação. Só que tudo está ligado ao nosso sistema límbico, né? Que são as nossas emoções, que são as coisas que a gente viveu no passado, na nossa infância, que vai trazendo isso para a nossa fase adulta. Porque você meio que você é construído no decorrer da sua existência, que é a né? cultura, e aí, né? de acordo com os valores que predominam em você, você vai priorizar coisas e descartar outras, Isso. em detrimento uma da outra por vezes. Vamos seguir aqui uma pergunta aqui por exemplo, você é o quê? Então você é analista comportamental, certo? É. Nós tivemos uma conversa de bastidor. Eu me descobri analista se descobriu. comportamental. Não, e aí se tornou, né? Porque você estudou, Isso. se profissionalizou. Porque assim, antes de ser analista comportamental, o que é que eu fazia, né? Então, assim, aí a gente tem que entrar um pouco de história, porque tudo para entender o porquê. Certo. Então, eu trabalhava como técnica de enfermagem, né? Em um hospital particular. E ali eu tive a necessidade, né? Por conta de salário mesmo, Certo. de uma outra renda, fazer um concurso público, né? Que é o caminho que, culturalmente, a gente é educado pelos pais naquela época, né? Os meus pais já ter uma garantia, vamos ser né? funcionário público para ter estabilidade. Só que Estabilidade. o que meu pai não fez foi olhar na história e entender que o funcionalismo público começou a existir, porque quando a família real veio para cá, no Rio de Janeiro, os escravos foram libertos, né? E aí, quem é que iria fazer o papel? O funcionário público. Justamente. E foi ali que a gente, tanto é que a gente não tem, no caso, as pessoas acreditam que a gente tem uma regalia, que na realidade a gente não tem. É discutível, discutível. Mas né? a gente não tem benefícios que uma CLT tem. Por isso. exemplo, o FGTS, receber o tempo quando você se desliga. Deixa eu só fazer aqui o advogado do diabo um pouquinho. Uma coisa também que se observa, que aí é cultural, né? Cultura, às vezes a pessoa pensa que é só o quê? Folclore. Folclore é uma coisa, cultura é outra. Por exemplo, o japonês termina um jogo de futebol e o lugar onde ele está todo limpinho. Ele tem a cultura de manter limpo, enfim. E a gente observa muito no funcionalismo público que talvez, achando que tem essa estabilidade de dificilmente ser mandado embora, o serviço público é prestado de péssima qualidade na maioria das vezes. Eu não sei se você teve do outro lado, precisando de um atendimento, precisando, enfim, de um tratamento, de um acolhimento, e ser tratado como nada. E nas várias áreas, um dos piores lugares para você ir para pedir uma ajuda é uma delegacia de polícia. Tanto quanto um posto de saúde, ser tratado como uma mosca. Isso, porque na realidade falta um critério, né? O olhar ali criterioso, porque são áreas importantes, né? Porque assim, fazendo até uma pesquisa, né? Eu estava fazendo uma análise do plano de saúde, o Planserv, que é de todo servidor, né? Certo. A nível de Estado. Então, ali, e eu também, sendo usuária desse plano, né? Então, dentro da minha história de vida, eu precisei de tratamento psicológico. Certo. E com isso, eu comecei a observar que aquelas pessoas ao meu redor, muitos eram policiais, militar, civil, que ali a clínica atende o nosso plano. Então, ali, a gente via que tinha professores, né, com suas dores. Eu via que tinha muito técnico de enfermagem, porque carregar um hospital público também quando você olha para o humano, você vê que é peso, né? E assim, é aquela coisa, são áreas que precisam ter pessoas, né? Ter uma força humana maior, que não é dado a devida importância, mas que é os pilares, né? De toda a base que as pessoas precisam e necessitam, né? Que é a segurança, saúde, eu ainda educação. priorizo a segurança, porque com a segurança a gente tem escola e a gente tem saúde, né?
Então, assim, que eles fazem parte também, Claro. a parte da segurança. E Não aí é a gente vai dicotômico, para não é o corpo, exato, a saúde, porque a gente precisa estar ali, os profissionais, porque dependendo do local que a gente esteja atuando, né? Então a gente precisa estar em segurança também Certo. e dar o nosso melhor, né? E, inclusive, na educação. Porque como é que está essa educação? Aí você vai começar a observar a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, nós fomos ensinados. Por quê? Eu passei pela fase. Porque, assim, eu estudei em colégio particular um tempo, aí meu pai quebrou, a gente passou por crise financeira, eu fui estudar no colégio público, passei o meu período todo, né, nesse colégio público, e dali eu tinha uma base, né, que conseguiu me sustentar um pouco nesse segundo grau que eu tinha que passar para poder cursar um cursinho para fazer um vestibular. Isso. E aí, no caso, nessa tentativa de fazer esse vestibular para fazer uma faculdade pública, não tinha nota o suficiente, né? Porque passei 5 anos fazendo federal e aí não consegui ingressar e aquela coisa toda. E aí eu fui arriscar uma cota para negro em uma faculdade particular. E aí, no caso, na época, eu fiquei empatada com uma pessoa e aí ia perder, porque a minha cor é parda, né? E precisava ter preto ou negro no documento, né? E o meu pai tinha. Então, a gente nunca vibrou tanto lá em casa quando... Deus, é preto! Porque a gente foi contemplado com isso. Só que o que acontece? A gente chega ao sistema, né? E assim, eu sou grata pelo sistema, por tudo que ele beneficiou, porque senão não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Então, mas como todo relacionamento, como todo local, tem um ponto positivo e negativo. O positivo a gente é grato, agradece, e o negativo a gente tenta fazer ressignificação para ir para o próximo nível. E aí, dentro dessa esfera, né? Tanto particular e pública, eu comecei a observar que as pessoas que têm determinados cargos, elas não têm uma inteligência emocional suficiente. Ou também não tem compromisso moral com o que está fazendo um pouquinho, né? Não tem uma inteligência emocional. Não tem empatia, existem várias coisas que a gente observa. Com os seus subordinados, né? Com seus funcionários, com sua equipe, com as pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, elas começam a pegar a cultura, né? De que, por exemplo, assim, o meu primeiro assédio, porque eu venho de uma linha de assédio, por isso que hoje eu defendo. Hoje eu trabalho para, assim, eu desenvolvo um trabalho para mães empreendedoras. Por quê? Porque eu preciso dessa mãe dentro de casa, em home office, que era o que eu deveria ter feito. Porque eu tive gêmeos, eu tenho 3 filhos, e os meus filhos foram criados em creche. Então, eu fui uma mãe ausente, porque eu tinha duplo vínculo e até 3. Posso fazer aí também uma coisa? Por exemplo, você fala que você foi uma mãe ausente. Porém, às vezes, eu vejo certas mães que a presença dela é tóxica. A gente presencia muito isso, né? Com essa indulgência que a gente tem, por exemplo, que cerveja não é droga, cervejinha gelada, né? E certos rituais de comemoração, e certos exemplos assim, eu dou um boi para entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Ou seja, às vezes, não estou dizendo que tenha sido o caso do seu filho, mas graças a Deus que não conviveu com determinadas mães. Porque eu não sei se você se deparou com isso, mas tem mães que são totalmente despreparadas para ser mãe. E eu não falo apenas pelo aspecto material, sabe? Mas pela forma filosófica, pela forma como ela entende a vida. E a gente romantiza muito, né? Mãe é sagrada. Pô, tem mãe que é brincadeira, viu? Mas assim aí como tem pai também, que é o problema. Nessas mães. Por quê? Sim, entendeu? Porque assim, eu não tinha um perfil materno, né? Pelo meu perfil, eu sou mais viciada no trabalho do que na família. Justamente, porém, não quer dizer que as suas reações edifiquem pessoas tóxicas. Tem mãe que tudo é gritaria, é baixaria, é bater boca, é agredir, é bater em todo mundo. Eu não falo nem nos filhos. Então, às vezes, você, só querendo tempo, você se dedica ao seu trabalho. E pouco. Porém, aquela pessoa que o filho vê reagir diante de uma goteira, diante do vizinho que surgiu ao seu muro, vê se é uma pessoa que dialoga, se é uma pessoa que argumenta, se é uma pessoa que se preocupa em não botar música alta para não infernizar os outros, ouvindo a rocha o dia inteiro. A criança vai se edificando a partir da observação, né? Isso. Daqueles a quem ele admira. Então, o fato de você, às vezes, não ser aquela mãe romântica, mas o pouco que seu filho te observa, talvez estivesse vendo uma pessoa empreendedora, preocupado em manter a casa, em ser correta, pagar as contas em dia. Esses pequenos detalhes, a criança vai observando. Seu pai é pilantra, ele faz gato de luz, ele faz gato de água, ele paga a conta em dia, depois você está reclamando. Mas vamos embora.
A questão é o seguinte. Primeiro passo dentro de um processo de coach é suspender todo o julgamento. Vamos Então, aqui assim, nas perguntas, senão você não vai. Então, ele assim, não vai. é suspender todo o julgamento. Por quê? Porque essa Julgamento mãe... é uma coisa, constatação é outra, né? Mas é justamente Totalmente isso. diferente. O julgamento Não, de o que julgamento- por que essa mãe age dessa forma, Isso. né? Por quê? Porque, assim, tem a história da Maria. Então, lembra que eu iniciei falando que tudo tem a ver com nossa infância? Então, vamos supor, se eu tive uma mãe, que essa mãe, ela era agressiva comigo, né? E aí ela tinha uma atitude muito ríspida, eu fico com essa memória na minha cabeça. E aí a vida passa, eu vou ter filhos, né? E aí quando eu chego numa situação de estresse, eu vou automaticamente reproduzir aquela ação da minha mãe, do que eu Eu passei, posso então te perguntar e uma coisa? trazer e vou transmitir para minha filha. Certo. E essa minha filha, quando se tornar mãe, vai estar fazendo isso. Eu po- Então, qual é o coach aí? A gente pegar, fazer com que a pessoa perceba, porque trabalha o passado, o futuro e o presente, que ela perceba em que fase dessa vida teve essa... porque a gente tem medos. Porque, assim, a vulnerabilidade é quando você diz, olha, eu errei nisso. Então, qual foi a minha vulnerabilidade? Eu tinha um medo que hoje eu passei por ele, que era ficar em vulnerabilidade econômica, ficar sem dinheiro. Então, por que eu tinha duplo vínculo do governo? Por que eu procurava trabalho particular? Porque eu tinha 3 filhos, eu tive uma separação, e aí, só para concluir, Sim. aí o que acontece? Nessa separação, eu peguei e tive crises financeiras. E aí eu comecei a observar que eu tinha que ser a provedora desse lar de 3 crianças. Então eu tinha que acumular. Tanto é que, como surgiu uma patologia na minha vida, porque sempre vai ter as provações, né? As provações. Então eu abri mão de todas as minhas graduações. Você falou provação, qual a sua religião? Hã? Sua religião. Hoje eu sou adventista, Certo. né? Você falou um termo provação, ele é bem kardecista, né? Espírita kardecista, como fala. Mas é porque É de são provação. provas. Não, é só assim, curiosidade mesmo. Isso. Porque assim, ó, agora mesmo, o que é que eu queria pra gente aproveitar esse tempo? Porque é assim, ele me convidou, mas vou botar ele na berlinda, né? É. Então, dali eu vou fazer sua roda da Viva aqui ao vivo. Agora? Deixa eu só então já fazer você vai concluir aí, por quê? Porque você vai... tem coisas na vida que a gente não tem como julgar se a gente não viver, se a gente não sentir. Isso. Então, você precisa sentir para poder sua percepção mudar. Agora, também muita coisa tem a ver com a bússola moral de cada um, né? Que é uma coisa... Tem crianças que são nascidas do mesmo pai, da mesma mãe, mas você observa que aquela criança, dentro de cada um, habitam pessoas assim que são bem... Claro. Deixa eu te dizer uma história aqui. Eu tenho 3 perfis. Pronto, olha só. Eu, na minha família, que eu fui adotado, pô, beber, você é comemorado. Se você, eu tomei 4 caixas, aí eu bebo, aprontei, fiz besteira, e tudo é engraçado, tudo é desculpado. Dane-se os outros. Porque acham engraçado você ficar alcoolizado, alterar seu estado de consciência e gerar aborrecimento e confusão. Eu não tomo um copo de cerveja, eu nunca tomei. Eu toquei com pessoas do meio artístico, vivi no meio artístico, sou músico, eu não fumo maconha. E apesar de usar esse cabelo. Então, eu acho que é uma questão de encontrar dentro de si, ou então eleger dentro de si uma zona de conforto, para que eu repita aquilo que meus pais fizeram, mas porque, antes de tudo, é confortável para aquele ser que habita em mim. Porque se não for, você não faz repetir. Eu me considero uma pessoa diferente de todos os meus parentes. Eu não me identifico com ninguém na minha família. E olha que tem muita gente. Mas você é único. Não, Nós somos diferentes. Pois é, mas as pessoas tentam, dentro dessa unicidade, parecer genérico. Eu não sei se porque é um golpe para tentar sobreviver. Não, porque na acho realidade, que todo mundo assim, tenta parecer com nós um coletivo. somos diferentes, né? Com direitos iguais. Isso. E aí vem particularidades que não são tratadas, né, de forma individual. Porque, por exemplo, o meu cabelo. Eu sou uma pessoa que eu amo... Meu cabelo é cacheado, certo? Então, assim, eu gosto do meu cabelo cacheado. Eu não perco a essência dele. Só que tem um detalhe. Eu sou alérgica a creme de cabelo. Então, assim, um cabelo crespo... Sem o creme de cabelo, mulher que está me ouvindo entende, né? Você acorda e fica desse tamanho, né? Então, como eu não posso utilizar o creme, porque assim, o shampoo eu tiro, o condicionador eu tiro, mas depois, então, a escova e a pranchinha é aquilo que não usa o creme. Então, quando eu suar aqui, eu não vou ter química misturando com o suor e eu tenho o processo alérgico. Então, assim,
muitas vezes, e para mim também fica mais barato, porque Entendi. creme de cabelo é custo, né? Claro. Então, assim, de uma certa forma, eu tenho uma particularidade porque isso. E aí eu sofri preconceito, principalmente de pessoas da minha cor, por causa do cabelo. Quer dizer, ela não entendia que eu tinha um problema de saúde, que eu não poderia usar daquela forma. E quando eu usava, tinha que ficar tipo assim, todo assanhado, porque eu deixo cacheado. Mas ali eu tenho que botar, no mínimo, um reparadorzinho. E eu, e particularmente, ele fica... eu acho que Michael Jackson, as pessoas têm direito de fazer com ele próprio. Exatamente. Você tem direito de ouvir sua rocha 24 horas, você não tem direito de obrigar os outros a escutar. Exatamente. E aí, aquela questão do coletivo que eu te falo, que eu fui embora, fiquei 30 anos fora da Bahia, e quando eu voltei, até nas transgressões ele não tem nenhuma originalidade. Eu quero ver você procurar qualquer favela da Bahia, você chegar em alguma casa e alguém está ouvindo João Gilberto. Tá. Agora, eu não entendo isso, porque essa necessidade de parecer com o coletivo no que é ruim e não nas coisas boas. Só que aqui tem uma situação. Até agora, Dali tá olhando para o externo. Não, E meu... agora eu quero que Vamos Dali agora, vamos olhe fazer. para dentro dele. Vamos embora. Então vamos lá. Vamos Então, lá. qual a nota que Dali dá para a saúde dele e disposição? A minha saúde, eu tenho 63 anos, né? Sim. Eu dou 7, que eu tô agora Tá. baleado. E como é o seu estilo de vida? O que é que você faz quando acorda? O que é que você come? O que é que você acredita ser saudável? Porque, assim, segundo minha nutricionista, a gente acredita que come bem que e não seja come saudável, Não, né? os problemas que eu tenho, porque eu sempre fui uma pessoa muito a nível de ficar contemplando as coisas, analisando as coisas, eu sempre fui muito mente, muito intelecto, né? E pouco, e talvez pelo meu biotipo, né? Que eu não engordo com facilidade, essas coisas, o que eu acho que eu faço, por exemplo, eu parei de tomar Coca-Cola, diminuí a quantidade de açúcar, uma série de coisas, por quê? Eu fui pego de surpresa quando fui fazer um exame anual que eu faço. E o meu açúcar estava alto, uma série de coisas que eu fui alertado pelo médico. Tá. E aí, para o meu bem, para a minha saúde... Mas você poderia ter prevenido tudo isso, você Poderia, sabe. claro que sim. Mas por quê? Porque o estilo de vida é importante. Então, Claro. saber o que você vai fazer quando acorda. Claro. Porque a conexão que a gente tem é que acordou, você precisa ter uma atividade física, você Isso. precisa sacudir ali para que tenha a sinapse, né? Que os nossos axônios, né? Ele consiga fazer aquela acordei e você ter um dia mais disposto. Então já é comprovado cientificamente que as pessoas que acordam e fazem uma atividade física, elas têm uma resposta durante o dia, é como se o tempo parasse. Então isso otimiza. O que é que ela vai comer? Então, quantas frutas você está ingerindo? Maçã e Então, banana. assim, Uma por dia. Uma por dia. Então, recomenda-se que sejam 5 porções, né, de fruta, 5 de hortaliças ali com os vegetais diariamente, porque dentro dela tem os nutrientes. Nutrientes esses que vão estar alimentando nossas células. Então, assim, quando a gente tem clareza disso, a nossa parte de saúde e disposição fica, porque eu sou graduada em fisioterapia, mas eu fiquei apaixonada pela área de preventiva. E o que acontece? Essa área não tem demanda. Então, eu não tinha como fazer receita Porque não faz da financeira. cultura da gente essa coisa de prevenir. Né? A gente vai. Exatamente. Agora, tem uma coisa que é muito questionável. Por exemplo, você deve ver toda hora aí no... Estou gravando o programa, depois eu te ligo. É ao vivo. Deixa eu te dizer o seguinte. Messier Binot, ele era o guru de Joyce, uma cantora famosa que teve. Olha aí, Messier Binot. Pá. Pô, Messier Binot não comia carne, fazia yoga, enfim, fazia ginástica, calistenia, né, que é um tipo de ginástica com bastão, etc. Pô, morreu com câncer com 36 anos. E eu já tive em Minas, com um amigo meu, quando fui fazer um show, e tem um quilombo lá, onde a média de idade das pessoas é 106, 107 anos. Não estou dizendo que as coisas possam ser regra, né? Nesse aspecto, porque é óbvio que se a ciência detectou que açúcar faz mal, é porque ele faz mal. Isso. Porque E a outra coisa é coisa, estatístico, na Você verdade. não pode olhar para o outro. Isso. Então você não pode olhar a referência do rapaz que Não, teve eu o olho estilo pra mim dele que tô com saudável. 63 anos. Exato, você tem que olhar para você, porque E me assim, sinto e na bem. sua roda da vida, na saúde, Isso. o que foi que teve? Você teve algum problema com açúcar Foi. devido ao quê? A sua Negligência alimentação. e ignorância. Exatamente. Então é você que é responsável claro. por isso. Então a referência do que a gente busca em nossa volta não define quem nós somos. Nós somos parte de dentro para fora. Então, por isso que a criança, ela pode estar num ambiente totalmente agressivo, mas se ela trabalha dentro dela
a positividade de que ela não vai ser aquilo ali, Ou ela rejeita ela vai aquilo que ela rejeitar. vê, gera Ou então desconforto, ela né? aceita. Entendeu? Aí é a questão que entra a parte do livre-arbítrio, né? Que Isso. todos nós temos. Então, quando chega outra lá, termologia então espírita, a nota que muito você dá para sua 7. saúde 7. No momento. No intelectual, você gosta de ler? Eu escrevo, né? Eu fiz filme, componho. Então, eu escrevo para que as pessoas façam coisas, porque eu gosto muito da questão literária. Mas E você tem lê não, livros? deixa eu lhe dizer, existem várias inteligências. Tem a auditiva, tem a visual, não é isso? Tem a tática. Eu ouço muito, coisa do mundo inteiro, que equivale, né, a um livro oral. Então, eu acho que eu leio muito, porque eu escuto coisas assim geniais o tempo inteiro. Você entendeu? Porque as pessoas acham que você ter acesso a uma informação tem que ser apenas lendo um livro. E às vezes você conversando com quem escreveu o livro, eu sei coisas de Ronaldo Bosco, de Maria de Elis Regina, esse é o livro dele agora. Além Por que você não lê o livro? Porque é mais prático, mais fácil eu ouvir. Certo. Por que eu estou E perguntando a informação isso? não deixa de chegar Porque a mim. eu sou auditiva, Isso. eu gosto mais de ouvir. E ver. Só que eu tive que aprender a ler o livro e comprar o diacho do livro para ler. Porque, assim, a maioria dos meus livros que eu comecei a entender, ter entendimento, era audiobooks, né? Isso. Só que aí eu passei por uma mentoria, né? Que a minha mentora, ela começou a aflorar dentro de mim, comprar o livro para eu ler. Porque eu comprando, eu tô ajudando, quer dizer, eu tô contribuindo pelaquela informação. Aquele livro, quando eu vi, fez sentido para mim. E o livro, quando eu vou ler, ele é diferente. Então, a minha percepção de ouvinte é uma coisa, tanto é que aquele livro, quando eu paro para ler, aquela escrita está ali na minha frente e eu posso citar ele dentro dos livros que eu estou escrevendo. Então, assim, isso começa você fazer até a comparação. Poxa, porque você grifa as palavras, porque aquilo que você ouve, o seu cérebro processa muito rápido. Mas tem formas de se apreender as coisas, né? Tem gente que apreende um carro, ele apreende vendo consertar um carro. Outros têm que ler ali uma... Isso aí é bacana. Então é bem relativo. Qual é a grande dificuldade de tudo isso? É quando você ouve algo que não é congruente. Sim, e você acredita verdadeiramente que aquilo é congruente porque você não foi na fonte. Quando eu estava no 2º grau, a professora passou para a gente ler algum livro de Jorge Amado. Era de Jorge Amado. E era um livro que a gente olhava só a capa. Eu chamei as pessoas que não gostavam de ler e dividi o livro de acordo com o número de páginas que tinha. Sim, isso então a pessoa lia só... Assim. A pessoa lia só aquilo ali... Cada um lia e fazia um resumo do que leu. Todas as pessoas que entraram na minha equipe, que eram 6 pessoas, e que só leram um pedaço do livro, e que o outro foi quem disse para ele o que tinha lido, tiraram nota boa. E as pessoas que tiveram que ler aquele catatal desse tamanho de livro, a maioria não se deu bem. Só que tem um detalhe aí. Quando a gente lê, ouve qualquer coisa, que a gente não aplica na nossa vida, né? A gente só tá ali com 7% da absorção. É igual assim, você ir, eu não sei, eu vou dar referência do que eu percebo. Por exemplo, você vai para uma palestra motivacional, o cara fala, passa, que você sai de lá, uhul! Aí chega em casa, você já tá dando os berros lá com o marido, com a mulher, você já sai do plumo, porque assim, você entendeu ali, mas você não conseguiu ter a sabedoria de aplicar. Ele não internalizou. Primeiro que se ele tivesse internalizado, você se contamina um pouquinho daquilo, né? Mas aí é que tá. É feito música. Se você ouve música ruim, quando você vai reproduzir... Eu já tive amigos meus músicos que eu levei para gravar coisa no Rio de Janeiro, não vou dizer com quem, e que tocavam com artistas top aqui. Chegaram lá, não conseguiram fazer nada. Porque o tipo de coisa, de repertório musical que ele tinha dentro dele... não tinha como ele ofertar, você entendeu? Entendi. Porque ficava muito aquém daquilo que estava sendo necessário para aquelas pessoas. Então, é a questão de internalizar. Tem gente que você vai ler o livro e, com certeza, ele vai ficar com a cabeça a mil tentando decorar aquilo que ele leu. E tem outros, quer dizer, eu já me deparei com situações assim, e de pessoas de ouvir o palestrante falar e de sair dali. Agora, a gente é muito, muito dócil com a gente não cobra da gente nada, né?
Tem a questão da disciplina. Eu acho que entra nisso aí, né? É. Você se propor a fazer uma coisa sem se questionar se você está apto para Até isso. porque quando você escreve um livro, você quer que a pessoa leia o seu livro. Que? Mas você não quer ler do outro, porque você não tem vontade de ler. Não. Então, assim, e quando a gente está nesse meio, né, principalmente do empreendedorismo digital, que a gente precisa atingir os públicos, né? Então, por isso que você vai para o podcast, porque tem aquelas pessoas que vão te ouvir no carro. Isso. Você tem que deixar um e-book escrito, porque tem gente que vai ser detalhista e quer ler, porque lendo ali ele vai fixar melhor. Claro. E vai ter aquelas pessoas que vão querer ver o vídeo. Isso. Por quê? Porque ali ele tá vendo a emoção, ele tá... Então, assim, quando você começa a perceber, por isso que é feito dessa forma. Mas a forma que você absorve melhor é aquela que você aplica na sua vida, porque aí Isso. você não esquece. Isso. Então, assim, quando você vai, qual a nota que você deu para a sua intelectual? Ah, do 10. Ok. E seu equilíbrio? Você é calmo ou você... É tipo assim, você olha para todo mundo, vê você calminho, mas quando você tem que se posicionar, o povo, poxa, ele é assim? Eu sou equilibrado. Você é calmo? Eu acho que não. Ser calmo... Eu acho que ser equilibrado é você dispor de mecanismos de reação de acordo com a situação, a altura da situação. Certo. Então, às vezes tem gente que é calmo e é totalmente desequilibrado. Eu conheço pessoas, tire o cigarro dele para ver. Tinha um rapaz mesmo que tocava teclado comigo, que a muleta dele era o cigarro. Pô, Tá. Mas vamos voltar para Dali. Dali é o quê? Você, porque a gente não vai falar eu me do outro, considero a uma gente quer pessoa falar calma. de você. Eu sou calmo. Eu sou calmo. Você não sabe as coisas que eu aturo, as coisas que eu engulo. Agora, por quê? A gente talvez... E você tem um pico de calma que você vai ser... Porque eu sou uma pessoa o explosiva. O limite? Eu explodo. Então, olha, porque também é isso que eu digo. A religiosidade, que não é o que está aqui em pauta, mas a religião me mudou muito. E as perdas que eu tive na vida, quando me divorciei, de estar distante de minhas filhas, de ter sido um péssimo marido como eu fui para minha esposa, os arrependimentos e os questionamentos, tenho a certeza que o meu nível de tolerância está acima de muitas pessoas que você olha assim porque eu já vi que o conflito é a última das opções. O atrito. Não o conflito, o atrito. É a última das opções. E não é bom nem para quem vence a demanda, nem para quem perde. Então eu acho que a religião conseguiu semear em mim e a filosofia uma pessoa que, sinceramente, eu tenho vergonha do que eu era. Agora, porque eu fui adestrado para ser, né? Aquela história de dar um boi para não entrar numa briga, uma boiada, coisa ridícula. Mas no meu Sabe? caso é assim, ó. Quando eu falo que eu sou uma pessoa totalmente Você explosiva, é calma? não, eu sou sanguínea. E né? administra E eu a sua explosão. Isso, porque assim, eu me posiciono. Então, assim, como é que acontece, né? Vamos supor, meu marido às vezes ele fala assim, Ale, é isso. Aí eu falo assim, amor, eu não concordo. Normal, até aí. Aí, o que é que acontece? A pessoa quer que eu concorde, né? Sim. E eu... Mas, tipo, mas aí você eu não argumenta, concordo. você Porque, argumenta. assim, é o meu ponto de vista. Isso. E aí, no caso, a pessoa insiste em que você concorde. Aí eu pego e falo, olha, eu vou me posicionar. Eu acho que é isso, por isso, aquilo, outro. Pronto. Agora, se você acredita assim, tá tudo bem. Porque, Agora tipo eu te assim, pergunto, você se posiciona deixando uma brecha para você poder mudar de opinião ou não? Aquilo que você sabe, tem certeza, é imutável. Não, eu posso mudar. Pronto, é esse agora, que é o pulo do nesse gato. momento que você... Porque, por exemplo, vamos viajar para tal lugar. Certo. Eu não estou afim. Pronto, Então, assim. eu poderia ir para agradar, Não, mas não se funciona. eu realmente tenho uma demanda, eu vou otimizar aquele tempo fazendo alguma coisa e que eu poderia Pô, resolver... tá com preguiça. Preguiça é Exatamente. humano, Ou você né? não tá afim realmente, né? Você pensou outra coisa, É. então você faz o que você gosta, eu vou fazer o que eu gosto e tá tudo bem. A gente vai se encontrar ali em algum momento. Isso. Mas é aquela coisa de você tentar abrir mão. E muitas vezes você não sabe dizer não, né? Você acaba sim, mas dentro de você não. E isso pesa. E isso traz coisas negativas dentro de você também. Porque você fica até rindo por fora, mas por dentro você acaba construindo uma outra pessoa que não era necessário. Você então, vamos sai lá. de você, né? O propósito. Então, o equilíbrio, você dá que nota? Meu equilíbrio, eu vou dar 8 para não achar que eu sou... Totalmente equilibrado. Não, e para não achar que eu sou um cara muito Olhe convencido, pra você. né? Não, você não tem que... Não, eu tô dizendo não, mas... Não importa. O que importa é o que Mas você aí pensa de entra- você. Não, nesse caso aqui, né? Porque Não. eu aprendi que a opinião das pessoas conta bastante. Não. A nível de alterar a minha trajetória, sabe? Não. Mas às vezes tem momentos que você tem que ser Ó, indulgente. Teve um momento... Digamos que você está conversando com uma pessoa burra, por exemplo. Certo. Vamos exagerar. Você às vezes tem que ser indulgente naquele momento. Mas aí é que Tem tá. que tolerar Ó, um pouquinho. ó, Entendeu uma coisa agora? que eu tenho de regra. Eu não julgo.
né? Então, mas- como eu não julgo, eu não vou saber se a forma pessoa opinião, é né? ou é. Não, eu não julgo porque aí eu não vou saber se a pessoa é isso ou aquilo outro. Então, assim, a gente convive e ali cada um tem sua fase de aprendizado. Então, assim, ainda mais que assim, eu tenho um sabotador, eu sou hiperracional. Então, eu sou tão racional que eu vejo à frente. Então, a coisa que vai acontecer ali na frente, eu já estou ali. Mas tem gente que não tem esse perfil. Então, o que acontece? As pessoas, elas começam a olhar o julgamento do outro e esquece de si. Então, se eu estou olhando para o outro, se eu estou olhando a referência, eu esqueço de mim. Então, o que é que faz a Lê Brasil feliz? O que é que me faz feliz? O que é que eu gosto de fazer? O que é então, ser são coisas feliz, simples. Então, eu gosto de simplicidade. Eu quero estar com minha família, com meus filhos. Então, assim, eu sofri assédio a vida inteira nos trabalhos, mesmo no serviço público. Então, assim, isso foi feito porque eu cheguei a uma graduação em fisioterapia, depois veio as provações, que foi patologia, que eu tive que desistir de tudo que eu construí academicamente. E tive que me ressignificar. Então, eu acabei com agressão psiquiátrica, né? Porque ali, o que acontece? Eu precisava de ajuda, porque eu era uma fisioterapeuta, mas estava tendo pressão. Eu tive perda do pai, né? Eu tive a perda do meu irmão no dia que eu cheguei da maternidade com minha filha, a primogênita. Então, ali, eu tive uma depressão pós-parto. Porque eu, na área de saúde, técnica de enfermagem, tive que reanimar. A minha cesariana cedeu. Então, aquela dor que eu carreguei, quando chega no plantão, como é que eu vou encarar qualquer moreno alto, né? Que ali eu vi a imagem do meu irmão. Então, aquilo ali começou, porque eu não consegui trazer ele de volta. E aquele peso que você vai carregando. Então, com isso, as pessoas não vão entender que você teve uma marca diferenciada. Quer ver você é um funcionário normal. E aí você se afunda dentro de uma depressão, a qual você está dentro de um sistema de saúde que você luta contra essas patologias todas, né? Na prevenção, nessa situação toda. Você faz campanha para outras pessoas que estão passando por isso e você, que está no processo, não é abraçada por aquele sistema. E aí começa a ter os assédios, porque as pessoas, quando vê que você está afastando muito, que você tem que fazer tratamento, que você vai fazer fisioterapia, você está entendendo? Você é diferente toda hora, não cura nunca, não sei o quê. Agora, então, olha o julgamento do outro na sua vida que prejudica você. Isso. Agora, é por isso que Erasmo Carlos disse que proteção, às vezes, desprotege. Porque, normalmente, as pessoas acham que formar uma pessoa é cercar ele dentro de uma bolha protetora e que nem uma formiguinha encosta nele. Resultado, às vezes está diante de um pai que foi atropelado numa coisa, a pessoa não tem equilíbrio nem estrutura emocional para aturar certas coisas. E eu não tive. É isso. Eu, no meu caso, tem horas que eu vejo o quanto que eu fui duro com minhas filhas. Eu fui um cara muito duro. Agora eu sei as pessoas que eu ajudei a se formar, porque elas é quem se formam, na verdade. Isso. E aí eu fico tranquilo em relação a isso, porque se elas ficarem sem me ver durante 5, 6 anos, o mundo não vai se acabar para elas. Mas o interessante se eu de morrer, tudo isso é você honrar e respeitar a sua história. Claro. Você identificou isso na sua vida. Tem gente que não identifica e fica com essa coisa até a morte. Isso. Você identificou e liberou perdão. E esse ato de identificar, eu errei aqui, liberei perdão, você consegue viver bem com você. Não, não. Aí eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de eu edificar uma pessoa forte. Eu criei minhas filhas para o mundo. Ótimo. E não para mim, certo? E aí essa questão de liberar perdão para mim, é isso que entra de novo. É uma questão de autoanálise e de bússola moral. Eu acho que você não nasce e morre entendendo moralmente as coisas de uma única forma. Só se você for uma pessoa muito tacanha, muito medíocre, entendeu? E quando eu tive acesso a certas coisas, fiquei afastado de minha família e foram as perdas realmente que significaram para mim, eu me ressignifiquei, mudei o meu jeito de ser. Então, eu não quero nunca mais adulterar a minha vida, tem certos valores que eu elegi para mim e que eu me sinto muito feliz com isso. Agora vamos fazer lá um negócio para ver se eu caio do cavalo aí ou não. Tá indo bem. Isso é o propósito. O que é que você vê? Qual é o propósito de vida? De vida? É isso que eu digo. Antes, o meu propósito de vida era ficar famoso. Porque eu me acho uma pessoa extremamente talentosa. Hoje em dia, é desencarnar bem. É chegar do outro lado. Espiritualmente, isso, né? Isso. É o que eu tenho me dedicado. Ótimo, muito bom. Isso significa que subiu degraus, né? Porque na realidade a gente está aqui, porque a gente vai chegar lá, né? Mas se não chegar a gente já vai estar falando. Aqui tem a espiritualidade, né? Que a roda da vida é 12avos. Então você tem que se dedicar a cada ponto dela. Então essa espiritualidade, ela fica ali, porque ela é tipo o início e o fim.
é onde a gente começa a nossa trajetória aqui na Terra para poder ter essa evolução. E a espiritualidade não é ligada assim à religião. Cada um tem sua religião, mas a espiritualidade é a sua conexão com aquilo que você acredita, com o Deus soberano, né? Então, assim, qual a Posso nota que fazer você um dá? parêntese? Pode. E aí a maioria Mas a das gente vai pessoas. chegar nela. Não, e a maioria das pessoas acreditam, mas não dão importância. Você entendeu agora? Mas é tipo você dá fundamental. importância pro seu coração quando você tem um infarto. Agora, você só dá sim, importância pra visão. É fundamental, porque Não, assim... mas pra gente, né? Pra gente. Uma outra aprovação que eu passei, né? Que assim, que acho que foi a do ano passado, foi a pior de tudo. Minha avó faleceu. E a pessoa que estava com ela, né? Depois que minha avó morreu, quase completando já 2 anos de óbito, ela colocou minha avó falecida na justiça, né? Para poder pegar os direitos trabalhistas, para não sei o quê. Só que aí, o que acontece com isso? Eu recebi isso, porque como eu era a testamenteira da minha avó, quer dizer, sou, então, assim, eu tive que assumir uma coisa, bem que não fui eu que fiz, mas foi minha avó, mas, enfim... por estar ligada. Então, aí, passei por um processo de justiça e aquilo ali que eu não fui ouvida, né? Dentro de uma justiça, você está lá com o advogado e você não é ouvido. Então, isso aqui me incomodou muito. E aí eu comecei a questionar. Onde vamos parar? Onde vamos parar? Porque, assim, se a pessoa vem e não é ouvida, tem a representação. E se essa representação, às vezes, não é você falando, né? Porque eu não posso te representar, porque você é o seu interior. Então, você tinha que se expressar para poder a gente avaliar. Então, isso não aconteceu. Então, isso começou a mexer comigo. O sistema límbico começou ali, né? Porque aí eu fico muito chateada. Diga aí para as pessoas o que é límbico, que a maioria não sabe. O sistema límbico, né? Dentro, no nosso cérebro, a gente tem a parte, né? Que a gente tem racionalidade e tem a parte das nossas emoções. Então, o sistema límbico faz parte disso. Então, da emoção. Você saber que eu vou ficar irritada mesmo, só que aí eu vou perguntar para mim, por que eu fiquei chateada com Dali aqui agora? Aí eu vou fazer uma reflexão. Mas isso é positivo. Agora, eu ficar com aquela raiva o tempo todo, acumulada, vai me tornar uma pessoa diferente. Então, assim, também aquela pessoa que fica feliz da vida o tempo todo e por dentro tá mal. Então, se eu tô feliz, eu tô feliz. Então, assim, você tem que ter o controle porque elas existem e você vai passar por todas elas. Você vai ter tristeza, você vai ter alegria. Não sei se você observou, eu não sei se é por um adestramento que as pessoas costumam acumular lixo na existência delas. Em nome porque é primo, ou porque é do sangue, ou porque foi criado junto. O desapego gera liberdade. Eu entendi isso desde sempre. Mas as pessoas parecem que têm culpa, ou têm medo, ou o que quer que seja. Porque às vezes irmão é quem se comporta como irmão. Pai é quem se comporta como pai. Filho é quem se comporta como filho. E a gente não é adestrado para entender isso desta forma e às vezes abandonar pessoas que nasceram com você. Assim, que é adestrado, porque assim... Porque adestramento não é só animal, né? Para eu entender, porque assim, animal. Eu sou uma pessoa que meu maior valor é liberdade. Então, é tipo assim, eu tô ali no tronco tomando chibatada. Eu vou te dar um exemplo. E eu vou mãe é mãe fugir acima de qualquer coisa. Mãe é sagrado. Você cresce vendo isso. Isso. Honra por mais pai e mãe. escrota que a mãe seja. Por mais perverso que um pai seja. Isso não, eu não concordo com isso. Exatamente. Isso é um adestramento que você quer. Ah, não, mas é sua mãe. Ah, não, mas é seu irmão. Ah, não, mas é seu primo. E a pessoa aprontando, te desrespeitando, te invadindo, te destruindo, em nome desse adestramento. Certo. E voltando aqui. Só citando Jesus, já que você é protestante. Não, eu sou adventista. Adventista é isso. Não é uma vertente do protestantismo, não? Não é uma das vertentes do protestantismo? Sim. Então é protestante. O que é que acontece? Diz que chegaram e disseram, Jesus, seus irmãos estão aí. Ele disse, meus irmãos estão aqui comigo. São os que pensam como eu. E agem como eu e reagem como eu. Mas vamos embora. Tá, e qual a nota você dá para o financeiro? Meu financeiro, eu até agora com as minhas aspirações, meu financeiro eu dou um 7. Ótimo. Estou em paz. Está em paz. Porque o financeiro vai mais daquilo que você tem o controle, né? Porque às vezes a pessoa não quer baixar um padrão. Então, às vezes a pessoa quer o ter, né? Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Justamente. E bota a sua felicidade focada nesse dependendo disso. E esse ter começa a você ter dívidas, até porque a gente é educado a comprar vazio, tudo parcelado. E depois a gente entra em rodas de empréstimos e mais empréstimos. Gera sofrimento. E fica sofrendo, acumulado. E acontece as coisas do jeito que tem que acontecer. Por exemplo, eu como funcionária pública fiz muito empréstimo, né? Porque aí
que é o tal da regalia que acaba sendo a prisão. E esses empréstimos, na hora que você está ali, você não raciocina, chega, e quando você vê, está encralacado. Quando você, por exemplo, eu acabei, no ano passado, devido a um acidente, me aposentando, né? E aí, o que acontece? O salário, como diz o professor Raimundo, porém por conta dessa minha deficiência de fazer esses empréstimos, eu tenho clareza disso. Por isso que hoje, mesmo tendo, né, o título de incapacidade, eu tenho que procurar buscar como sustentar os meus filhos. Porque eu não vou entender assim, tá, eu estou incapacitada. Aí foi como aconteceu, né? Você não serve mais para ser técnico de enfermagem, você não serve mais para ser fisioterapeuta. Tá, e eu vou ser o quê? Eu vou viver de quê? Eu vou fazer o quê? Tá, vamos te aposentar. E você recebe aquilo que é nada, que não dá para você sobreviver. E nem pagar seu tratamento. Deixa eu perguntar se você é uma mãe. Eu tive algumas discussões no meu casamento. Teve uma vez que eu viajei, quando eu voltei da viagem, minha esposa tinha dado para minha filha caçula um bonequinho que custava um salário mínimo, na época. Era um bonequinho japonês, que era um desenho, um filme que passava, Cavaleiro do Zodíaco. Um boneco daquele custava um salário mínimo. Por mais que você seja milionário, eu acho que você deformar uma pessoa para ela não ter uma referência do valor que o dinheiro tem, que o dinheiro salva vidas. Que mãe é você? Você dá ali um Cavaleiro do Zodíaco, um brinquedo de um salário mínimo? Se eu falar isso, você tirou na Mega Sena. Os meus 3 filhos vão ouvir. Porque a mãe aqui, ela dá assim, tipo assim, é merecimento. Então, cada um tem o seu cartãozinho, mas o merecimento vai ter um limite, o seu né? valor. E quando a gente vai ao shopping, cada um administra o seu. Então, assim, lá no texto, minha mãe me dê isso, eles vão pagar com o dinheirinho que eles têm. Mas com o dinheiro dele, você chamaria a atenção dele comprar um brinquedo que custa um salário mínimo? Mas aí a reserva que ele faria. Então, se assim, meu filho quer muito uma coisa, vamos supor, e ele faz reserva, eu tenho um filho de 10 anos que ele tá começando a fazer reserva, porque ele diz que quando fizer 18 anos ele quer comprar um carro. Então eu falei, filho, se você for juntando, realmente você começa você chega Mas lá. tem certas referências, por exemplo, de, poxa, um brinquedo custar um salário mínimo. Digamos que ele reservou o dinheiro, digamos que ele reservou o dinheiro, eu diria, você vai até comprar, meu filho. Agora um salário mínimo, tem famílias que sobrevivem. Eu vou perguntar qual o valor real desse isso que precisa, porque entendeu? Muitas vezes para ficar do lado... Não, e por um salário mínimo, um brinquedo, onde é que você já se viu? Você entendeu? Então, minha filha caçula tinha essas regalias lá em casa. Não, eu entendo que é energia e que é suado e que assim é muito trabalhado e você tem que aplicar, investir ele no lugar certo. Então, vamos lá. Ajudar o próximo. Como é que você se vê ajudando o próximo? É isso que eu vou falar de religiosidade. A ciência, o kardec, o espírito... É isso que eu vou dizer. Ajudar o outro. Fora da caridade não existe liberdade, é o nosso lema. Que fora da caridade não existe liberdade. Inclusive tem um asilo em Lauro de Freitas. Fazer pro próximo, né? Volta e meia eu vou lá para cortar cabelo dos velhinhos, para dar banho. E a gente sabe disso, que a gente... quer dizer, a gente entende que você veio ao mundo tanto para lapidar os seus valores morais, mas como ajudar a diminuir o fardo do outro. Aí eu dou 10. Pelo Espiritismo, pelo Chico Xavier, pelo Kardec. Eu entendo que nesse aspecto ajudar o próximo faz parte, né? Que é mais compaixão. Então, quando você pega, agora mesmo pandemia, quantas pessoas foram ajudadas, né? A gente não fica só naquela coisa, depender do governo, depender disso, não. Você tá vendo, chega a ser algo que é automático, né? Você vê que precisa, você divide o seu. Agora, eu posso corrigir uma coisa assim, que eu sei que é questão de semântica. A palavra compaixão é diferente de fraternidade. Totalmente, né? Pode corrigir. Não, mas eu não estou te corrigindo. Eu estou corrigindo a semântica. Porque a gente fala de compaixão é meio que você ficou com pena, né? E ter pena de algo. Não, normalmente, aí eu estou dizendo para as pessoas. Mas que existe a questão da fraternidade. Isso. É tipo um irmão seu que está com frio que você não quer que fique. Fica uma coisa mais, não vou dizer infantil. Na realidade, eu falo muito assim, mude minhas palavras e fique com a minha intenção. Porque não, mas eu não estou mudando sua palavra, eu estou querendo chamar a atenção deles para que eles prestem atenção que existe uma coisa chamada fraternidade que não é divulgada dessa forma. Que é ajudar realmente. Que é uma compaixão, mas com a outra matiz, com outro mais leve, né? Que você, não é você realmente se colocar no lugar, porque assim, sabe quantas pessoas a gente estava até com, que é assim, classe média, que perdeu o emprego e que realmente não tinha nada dentro de casa para sustentar sua família, pai de família, que era amigo nosso, que saía, que dá risada. Você tá entendendo? Então, assim, a gente começou a ver que não foi uma crise que afetou as pessoas menos favorecidas, que é aquelas que a gente já tá sempre ajudando, não. Eu posso falar um absurdo tipo assim, é como se você dali, que tá aqui comigo, eu, a Alessandra, quebrasse, dali eu não tenho o que comer em casa. Vamos lá ver o que é que fica, fazer uma omelete, um negócio, você entendeu?
Quer ver um negócio que vai parecer um absurdo, mas eu entendi quando a pessoa mandou para mim isso aqui, eu estava até conversando com o Sérgio, as pessoas que participam desse projeto Minha Casa Minha Vida, nem todas, né? Eu conheço pessoas que têm 4, 5 casas, mas aí é problema político, tudo bem. Mas as pessoas que realmente precisam disso, em parte, ela precisar disso é um depoimento de que ela não tem condição de se autogerir existencialmente. Ou por falta de oportunidade, ou por falta de habilidade, ela não tem condição. Está morando lá no esgoto, no meio de não sei aonde, com toda a insalubridade possível. Aí teve um ouvinte que disse dali, por que não condiciona você ganhar a casa, Minha Casa Minha Vida, a ligação de trompa e vasectomia? Aí ele me explicou que, na verdade, ele está pensando na geração que vem. Entendi. Entendeu? Mas as crianças que nascerão tipo para virar mendigo de novo. Esse tipo de programa, né? Não. Foi alterado agora, né? Mas não condiciona a ligação de trompa nem vasectomia. Ah, entendi. A pessoa, para participar do projeto, dizer, olha, a senhora quer uma casa? Quero. Quantos filhos a senhora tem? 3. A senhora vai ter que ligar as trompas. Para não gerar mais gente. Mas dali, presta você atenção. entendeu? Eu entendi ele. Pois é, livre-arbítrio? ou seja, eu tenho o direito de ter vários filhos para que eles virem mendigos. Eu tenho esse direito, Mas é isso? entenda, a pessoa você aqui, entendeu agora? A pessoa aqui não queria ter nenhum, né? Isso, é. Eu fiz vasectomia na minha segunda filha. Recebi a primeira. Ah. Era louca para fazer ligadura, mas só que você sabe que para você ligar tem que os ter médicos que a não ser que você pague por fora. Não, mesmo você pagando o meu médico não queria fazer vasectomia com 20 e poucos anos. Aí eu subornei ele fez. Não, a idade, pois é, mas o Brasil mas assim, faz. Eu sei. Mas entenda, porque você está vivendo um momento da sua vida. Eu paguei. Aí vamos supor, agora mesmo, eu não tenho útero, né? Porque eu tive que fazer uma esterectomia. Certo. Sou casada com o Sérgio. Eu não posso ter filhos dele. Pode adotar alguém. Mas eu queria ter um filho dele. E agora? Pode adotar. Você está entendendo? Pode então, assim, adotar. se eu tivesse feito uma ligadura, então, assim, é nesse sentido que os psicólogos e os psiquiatras se baseiam para poder estar ali. Não, psicologicamente, a pessoa, ela quer naquele momento da vida dela, mas futuramente ela pode mudar de ideia e não tem como fazer a coisa mudar. Então, ela tem que estar decidida. Então, quando vê, por exemplo, tem 3 filhos, eu fiz por problema de saúde, né? Mas assim, 3 filhos, né? E aí você já consegue fazer, né? Dependendo de como é que seja a situação. Mas assim, a pessoa tem que querer fazer isso. Ela vai buscar. Mas tem pessoas que não têm discernimento de autogestão. A gente vê que a pessoa recebe o 13º e gasta todo num churrasco. Mas aí, Dali, é você continuar. Preste atenção. Você entendeu? Ó, se você, Dali, eu entendi olha a pergunta dele. Olha pra sua vida e começa a mudar a sua vida. Eu fiz isso. A fiz sua vasectomia vida, com 20 e poucos pronto, anos. a sua vida vai ter um resultado. Mas a sua vida não é referência para a vida do outro. Não. Nem a minha é referência para a vida Porém, de o filho ninguém. que o outro tá tendo, tá assaltando, tá me botando revólver na minha cara. O problema é se eu não fosse assaltado por eles. Eu entendi. Você entendeu agora? Mas entenda. Mas assim, eu trabalhei muito tempo no setor você entendeu, de... Entendi, porque eu trabalhei no setor de mortalidade. Pois é. Né? Infantil. Aqui, tanto não, Infantil. da Prefeitura e do Estado. Sim. A minha época de funcionária, quando eu saí da parte da assistência, né? Eu passei quase 10 anos da minha vida trabalhando no setor de mortalidade para saber do que as pessoas morrem. Então, foi aí que eu entendi também a importância da saúde e o estilo de vida saudável. Porque as pessoas comem mal e quando chega na hora que vai lá pro ML fazer o exame, haja a placa de ateroscleroma lá para poder... você vê do que foi que ela morreu. Só que aquele exame ali, depois que comunica a família, isso não tem como mudar a cultura. Você já estagiou nessa área de necrópsia, dessas coisas? Não, mas eu ia no ML fazer um trabalho lá para identificar isso. Eu gostaria de entrevistar alguém que fosse um médico que faz autópsia, essas coisas, ou alguém que seja auxiliar disso. Pô, se você conhecer alguém, faça a gentileza de pedir para me ligar. Não se preocupe, não. Mas o que eu quero dizer é que eu comecei a observar que as pessoas de 18 a 24 anos, do sexo masculino, principalmente da nossa cor, né? Porque tem lá na declaração de óbito a cor da gente. Então, assim, essas pessoas morrem cedo. E ali você começa a olhar o nível cultural da pessoa, a escolaridade. E você começa a observar que as pessoas onde mora, qual é o bairro que é inserido. Então, você começa a ver que realmente chega na sua vida, você vai ter 2 caminhos. Ou o caminho da bondade ou o caminho do mal. Não tem. E a vida é assim, porque a gente está aqui num grande conflito. Eu entendo dessa forma, né? Se você me permite. O que eu entendo é assim, estamos dentro de um grande conflito que tem o bem e o mal. E ali
você vai ter que se posicionar com o seu livre-arbítrio. Então, seja criança, adolescente, no que você for inserido culturalmente, você tem que ter força, que aí vai você fortalecer dentro de si, para você lutar contra aquilo que você acredita que é errado, ou você se entregar de vez àquilo ali, porque você não tem forças para ir de encontro àquilo. E muitas vezes tem pessoas que não têm opção. Verdadeiramente, elas não têm opção. Por quê? Porque o sistema está ali, ela vê uma situação muito grave e, assim, é aquela coisa assim, você está vendo uma pessoa que está morrendo, você precisa resolver aquilo ali, você não tem ajuda para resolver aquilo ali, você vai ter que se posicionar. Você se posiciona ou para o bem ou para o mal. Sim. E aí, na hora, você sela. E o que você decide... Mas a maioria se posiciona para o mal, que Exato. É uma questão cultural. Exato. Não é questão cultural. A gente percebe porque, a diferença. Assim, se você observar, vamos olhar, tirando o Brasil, vamos assim, Japão. Olhar o México. Não, o México, que eu já gosto de Japão. filme mexicano. Lugar que tinha muito índio, normalmente não funcionou olha muito. Só, eu estava assistindo, assim, a gente assiste filme, mas filme traz uma interpretação mais apurada, porque mexe com suas emoções, né? Que você fica ali emocionado. Então, assim, você vê que se o sistema, né, não fosse, como é que se diz, lucrativo, né? Droga, essas coisas, as pessoas não estariam lá. Isso. E se está acontecendo para as pessoas menos favorecidas, é porque as mais favorecidas estão, né, incentivando isso. Então, existe uma coisa que já está montada e bem organizada. Mas é muito freudiano isso aí, porque, ou seja, eu não sou responsável por mim, eu sou responsável por quem me influencia. É muito cômodo, né? Mas assim... Você entendeu agora? Eu entendi, mas só que você tem que entender que eu posso, por exemplo, decidir Ale, me manter solteira. Deixa eu te perguntar o seguinte. Eu posso me decidir... Não, mas vamos falar em outras coisas que tem outra consequência assim diferente. Você já viu um médico influenciar várias pessoas a se tornarem médicos? Sim. Agora, normalmente você vê um maconheiro influenciar uma opção de gente para fumar com muito mais facilidade. Diga, o que é mais fácil? Você foi agora pessoas serem influenciáveis a tomar cervejinha gelada dia de sexta-feira, ou debruçar a cara no livro para fazer um pré-vestibular. Agora você falou comigo uma dor minha. Eu fiz 5 anos de vestibular. Lembra que eu falei na Federal? Correu atrás. Foi. Para medicina. Isso. E eu não passava. Pronto. Mas tentou, eu estudava, me acabei, não passei. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não vou ficar o 6º ano, vamos botar outra coisa. Aí, botei a fisioterapia, passei de boa. Agora, sim, mas o meu sonho seria esse. Eu queria ser médico. Isso. Só que, assim, pra mim, o meu propósito não era a medicina. Por quê? Porque foi na fisioterapia que eu enxerguei a prevenção. Porque a medicina do Brasil é totalmente de tratamento, é medicamentosa. Não é já oriental é preventivo. E dentro de mim, a minha essência é oriental. Então, se eu fosse uma médica, eu ia ser frustrada. Então, eu ser fisioterapeuta abria um leque para eu entender. Tanto é que dentro da fisioterapia tem a reabilitação. Eu poderia focar na reabilitação e ter ganhado muito dinheiro na época, claro. Né? Mas só que o meu desejo ardente era a prevenção. Então, assim, você trabalhar hoje naquilo que você gosta, que você ama, tem paixão, que seu coração canta, é muito complicado. Porque se você pegar um jovem, ele vai procurar emprego, ele fica no que tem demanda, o que aparece. Eu conheço as favelas do Rio de Janeiro, tendo morado numa delas, inclusive a favela de Acari, né? Enfim, a referência que aquelas crianças têm, os ídolos dele, são os traficantes com fuzil, com metralhadora, com moto e mulher bonita, infernizando e submetendo todo mundo com medo deles. Então, é muito difícil, às vezes, a gente defender coisas que está no berço, que está na essência da família. Porque uma mãe de família daquela, ela tem um sobrinho que trabalha lá, e a filha que namora com o gerente, e o neto dela que está entrando para a boca de fumo agora, para ganhar 3, 4 mil reais por mês, para soltar foguete quando a polícia chega. Então, eu entendo o seguinte, tanto na área do racismo, quanto dos descalabres sociais, a gente fala muito de direito, mas a gente não sugere às pessoas a questão do dever, da questão do fórum íntimo, da reflexão, entendeu? Mas essa a gente é a sua percepção. Não, o que eu observo é que as pessoas estão muito justificando as coisas erradas. Ah, mas é porque é o lugar que mora. Ah, mas é porque o pai dele era travesti. Ah, mas é porque ele foi menor de rua, sabe? E não tem aquele outro lado de... Gente, você é um ser humano, rapaz, enxergar é lindo, andar, você é uma criatura divina, sabe aquela coisa de enaltecer aquilo que você é,
e fazer com que você dê valor a você. A gente está aqui conversando, eu estou te enxergando, você está escrevendo, e eu toco, pô, isso é tão lindo, mas as pessoas não são estimuladas. Mas eu fiquei sem escrita. E aqui é Não, reabilitado. meu amor, entenda, então, assim, entenda, você entendeu? pode... Mas o que eu quero que A você... cultura Falando da o que gente você disse não aí, incentiva as pessoas a se ver como um ser, um mamífero. Que tipo de mamífero você é? Pô, velho, o raciocínio, a visão, a fala, o paladar, o tato. Pô, eu sou maravilha, eu sou lindo. É. Não, as pessoas estão focadas nos prazeres. Isso é O verdade. ser humano trabalha para o prazer, para copular e para os prazeres Mas você químicos, acredita na verdade, que né? agora isso não está mudando? Eu acredito que com a Pouco, mas revolução, tem que com tá, a né? revolução tecnológica Isso. que estamos vivendo agora. Por quê? Porque essa parte do físico, eu verdadeiramente acredito que vai enfraquecer. Eu Porque espero que hoje, aconteça. eu particularmente, como assim, eu estou em casa, né? Então, assim, se eu tiver que desenvolver um tipo de trabalho, é home office. Pois Eu é. estou aqui hoje que meu marido me trouxe, mas assim, e depois daqui a gente vai para uma perícia. Mas o que acontece? A situação é que eu dentro da minha casa é como se eu estivesse no shopping, porque eu abro lá o site, compro, ligo, chega, eu vou, pego, o rapaz entrega, aquilo ali chegou, tá com problema, a gente bota, devolve, o dinheiro é reposto, caso a gente não queira ficar com a mercadoria que teve algum problema. Então, isso já é uma realidade. Eu não preciso sair Mas, Ale, da as minha coisas casa. as coisas boas são exceção. Eu já vi médicos, cirurgião e etc., e indo para show de arrocha cheirar cocaína, cara. Mas entenda, Você entendeu o que eu tô te você não vai dizendo? ter uma excelência, porque nós somos imperfeitos. Isso, e aí Nós somos como nós imperfeitos. não, e nós acreditamos que é um planeta de prova, você não vai esperar encontrar amor dentro do presídio, né? Você De entendeu o que eu repente, quis te você dizer? pode, Não, porque senão porém vai não é tirar a da regra, é a gente. exceção. É, Mas isso. o mundo não é baseado É. em exceções. Esse negócio, Santos Dumont criou o avião, enfim, todo mundo é piloto. Lembra Não quando- é, né? Lembra quando eu falei que a pessoa... Às vezes a gente tem uma pessoa para defender a gente. É assim, eu não sou muito a favor disso. Você tem que falar o que você sente, porque Isso. a pessoa não é você para expressar o que você Não. sente. Então, assim, eu falo até no direito, o advogado tá ali defendendo a gente, mas tudo bem que ele entende da causa, pá. Porém, Mas, assim, você teria que ter Tem o poder detalhes, de fala. isso. Você tinha que ter. É. Mas a gente, né, no caso, o ser humano, ele tem a necessidade de ser ouvido na essência. claro. Então, assim, a forma que as pessoas hoje em dia fazem com que a coisa aconteça, você fica assim, ó. Você não tem mais... Um cara encontra uma mulher, ele não tem mais como expressar verdadeiramente o que ele sente. É. Porque ele tem medo, ele tem vergonha do que ela vai dizer. E às vezes ela não Você está também entendeu? interessada Ela nisso. também pode não estar interessada. Então, assim, as coisas vão se matando por dentro sem você verbalizar. É. Então, a pessoa, às vezes, ela não está gostando daquele trabalho, mas está comendo todo o sapo possível, Isso. engolindo aquilo que precisa Mas do se ela dinheiro. tiver uma estratégia, vai ser apenas um degrau. Exatamente. Só que a Então, maioria assim, não tem isso como estratégia. Mas só que não é ensinado. Não é ensinado. É isso, as O- pessoas tinham a gente que não aprender A isso. gente não aprende, porque assim, tudo que eu aprendi, eu tive que buscar fora. É. Para eu chegar ao empreendedorismo digital, eu lembro que em 2018, eu estava numa reunião online, que ainda meu celular era bem daquele que caía e conectava. E assim, tinha muita gente do Japão. Eu Isso. era a única da Bahia. Pois é. Você entendeu? Negra e única da Bahia. Eu vou lhe dizer então, uma coisa que porque aconteceu na eu Cetrel. permiti- Pode porque- dizer? Ah, Eu fui alfabetizar adultos na Cetrel de graça. Minha sala tinha 30 pessoas. A prefeitura me pagava por número de alunos que estivesse na sala de aula. Sabe quantos aprenderam a ler? Nenhum. E sabe quantos eu tive que dar diploma? Todos. Dizendo para constar para o governo federal que todos foram alfabetizados. Isso há uns 9 anos atrás. Até bujão de gás eu sorteava. Daquele que assistir, um mês inteiro de aula vai ganhar um bujão de gás. Ninguém queria ir. não, Então, isso é o fato. é um porque material eu estudei- humano muito difícil de Eu lidar, estudei entendeu? em colégio público. Assim, eu sou grata pela minha passagem lá, porque assim, a minha base particular era uma realidade. É. Quando eu fui para o público, eu tive que ir para as manifestações, né? Aquele negócio de grêmio estudantil, de É. você querer seus direitos, aquela coisa Sonho, toda. né, daquela época. O sonho, não sei o quê. Só que assim, também a gente tinha que ver os direitos do professor. Eu tinha um professor mesmo que, assim, a nossa matéria de química, a minha turma, para poder a gente ter uma base melhor, teve que juntar e pagar um professor de química e física para ensinar a gente, tipo, banca. Isso. Porque ele Reforço escolar. se envolveu com o negócio de
sindicato Não queria e saber de nada. esqueceu. E não teve, porque não tinha um professor para substituí-lo. Mas nem por ele ter dito tchau para a turma dele, a gente deixou isso barato. Porque a turma se reuniu porque a gente tinha uma professora de geografia e a de história, que ela motivava a gente. Vocês podem fazer diferente. Vocês podem fazer diferente. Por vocês próprios. Então, assim, inclusive. a gente fazia vaquinha, juntava, às vezes deixava de merendar, comia Isso. a merenda que a escola oferecia. Isso. E aí a gente começou a pagar esse rapaz. Ele dava aulinha para todo mundo. A E a gente observação. conseguiu chegar no nosso objetivo. Sem ser irmã Dulce, sem ser irmã Dulce. A observação, eu acho que a sociedade, a ciência evoluiu bastante, sou apaixonado pela ciência. Agora a humanidade evoluiu bastante. Eu fiquei assim horrorizado quando eu voltei depois de muitos anos de ver uma mãe de shortinho, uma mãe de família, na frente dos filhos com um shortinho pequeno dançando na boca da garrafa e todo mundo batendo palma achando aquilo divertido. Eu acho um despudor, uma falta de amor a si própria, sabe? Uma coisa. E aí tomei 3 caixas de cerveja ontem, ou seja, as pessoas se regozijam nos prazeres que desmoralizam. E que aí a coisa que é amoral se tornou normal. Mas você entendeu? Por que E antes mãe, não era assim. Por que aquela mãe tá ali? Porque aquilo dá prazer. Você tá entendendo? Mas aquilo assim, apraz, é prazer. Você já observou que a mulher em si, porque assim, a gente trabalha também com mulheres, né? Certo. As mulheres sonham com o príncipe encantado. Sim. E esse príncipe encantado, ele vira sapo, né? Sim, mas ela tava marido, filho, todo mundo bebendo cachaça, ela na boquinha, com shortinho. Ter marido não quer dizer isso. que você é feliz. Você entendeu? Porque tem gente que tem relação de aparência. Então, até você, por isso que a percepção. Porque o que acontece? Eu tô num casamento, às vezes o casamento é abusivo e você não tem percepção disso. Depois você começa a ter. Então, às vezes, aquele marido, na intimidade, agride aquela mulher. Você não sabe. Mas os então, seus valores morais Mas aí é que tá. serão descabidos por causa disso? O que fez ela fazer aquilo? Ela se comprazia. A gente Você vê. entendeu? Nós sabemos do que nós estamos a sua falando. Percepção. Não, mas é isso que eu digo. Eu conheço o Favela, não é assistindo Rede Globo. Eu conheço o tráfico do Rio de Janeiro, não é assistindo reportagem da Rede Globo. É tendo que aturar, tendo que engolir eles, tendo que me submeter, tendo que dar risada, dar bom dia e pagar a cervejinha. Você entendeu agora? Entendi. Mas você sabe que, tipo assim, os direitos humanos, né? Que as pessoas falam tanto. Mas é aquela coisa, independente se a pessoa é o top das galáxias e ele é o pior cara do mundo, ele é ser humano. Ele é ser humano e a ele foi dado o livre-arbítrio de escolher. Deixa eu te perguntar. E se ele escolher o lado do bem, tá tudo bem. Se ele escolher o lado do mal, é a escolha dele. Eu só tenho uma pergunta para te fazer. Escolha dele. Ser humano é a pessoa que se comporta como um ser humano, né? Isso. E não como um animal, como um bicho, né? Mas aí é um julgamento de alguém que botou ele... Nós somos animais racionais, né? Sim, porém, um ser humano não estupra uma criança de 3 anos. Ou isso ele é um ser humano ainda? Eu estou exagerando para você entender. Entendi. Você entendeu? Tem coisas que ultrapassam o limite de qualquer possibilidade de ação. Mas aí é que vai entrar a psiquiatria. E é o ser humano aquilo. Aí é que vai entrar a psiquiatria, é aí que vai entrar para avaliar o nível daquela agressão, porque senão o povo não está estudando os psicopatas, né, as classes, por que a pessoa faz aquilo. Olha. Então, assim, tudo vai estar relacionado à infância dessa pessoa. Então, olha só. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, eu já entendi. Tem gente que, assim, por exemplo, se não tem não teve aquele carinho na infância, ele vai ser o vítima adulto. Então tudo ele vai se vitimizar. Tudo é o coitadinho. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Existe o dialeto da polícia, né? E da justiça, que proíbe isso, não faça barulho, não diga isso. Esse dialeto não funciona, porque poluição sonora aqui, inclusive o comandante da PM sabe de todos os absurdos de barulho que existe, não toma providência, o prefeito também sabe. E não é só dessa prefeitura, não. Todas foram coniventes, ponto. Vamos lá. Porque os moradores se reportam até mim, principalmente na Massaranduba. Agora, por que quando o traficante diz assim, ó, não vai ter baile, acabou, todo mundo respeita? Sabe por quê? Porque o dialeto que as pessoas respeitam, infelizmente a sociedade ainda não somos japoneses. O dialeto que o nego respeita é bala na cara se fizer o negócio errado. Porque fora isso, você vai reclamar de um som que está alto, a polícia vai lá, manda desligar, quando o cara vira as costas, ele liga de novo. Agora, se o traficante disser, não quero som aqui nessa favela, não tem. Porque eu já vi isso no Rio de Janeiro. Ele diz, não vai ter baile durante 3 meses e não ter. Então, a gente tá falando um dialeto
O ideal é isso que você está dizendo, mas entre o ideal e a realidade, a maioria das pessoas, eu acho, que a gente está usando um dialeto que eles não absorvem, que eles não entendem. É por isso que a gente não tem que focar no outro. Não, eu foco em mim, a gente está conversando. Focando na gente, porque eu, Alessandra, passei por todas essas provações, passei por tudo isso. O que é que eu resolvi fazer para sair desse estado de aposentada por invalidez dentro da área? Eu busquei o meu conselho, dei baixa na fisioterapia, estou prestes a dar baixa no técnico de enfermagem e vou ter que buscar algo que eu possa fazer. Então, se eu sou uma pintora, né, e posso pintar com um pincel na boca, uma tela inválida e alguém está dando valor àquilo ali, isso é um empreendedorismo nascendo. E aí, o que acontece? E foi assim que dentro de um quarto com Covid, que eu comecei a usar a ferramenta que eu utilizei para me tirar da opressão, e da depressão, a ferramenta de coach que eu fiz para poder me tirar ali daquele estágio, porque eu já tinha acompanhamento psicológico, que eu ainda tenho a minha psicóloga até hoje, tinha acompanhamento psiquiátrico que eu mantenho até hoje, porque a minha doença é psicossomática, então eu preciso tanto do ortopedista como a clínica da dor, essa galera, inclusive quero mandar um abraço para todos eles que me acompanham, né? Então, assim, porque eu sou uma fisioterapeuta que eu sei a excelência do meu tratamento, certo. Porque se eu fosse uma ignorante, eu ia ter abandonado o meu tratamento por causa do assédio do trabalho para não perder meu emprego. Só que eu me posicionei. E aí, o que foi que eu fiz? Eu busquei uma transição de carreira. Porque eu não ia ficar nesse sistema dessa forma. Então, se está me incomodando, está me fazendo mal, eu tenho que buscar a minha melhora. Então, eu estava disposta a exonerar. E aí, eu fui e busquei. Só que dentro desse meu processo de transição, estudando, tomando água de canudinho, porque eu tive que tomar muita água de canudinho para poder não estourar, né? Então, aí eu fui me acalmando, olhando mais para meus filhos, vendo que quando teve o acidente, eu poderia não estar aqui falando com o Dali, né? Isso. Quem iria morrer era eu, quem ia sentir era 3 crianças que iam ficar com a dor e depois serem adultos, né? Hiperracionais mais ainda, né? Porque eles iam ter a dor da perda da mãe e essa perda da mãe só ia sentir mesmo os meus filhos. Então, o que acontece? Ali eu vi que eu não posso depender do sistema. Não. Eu não posso depender. Não. E como eu não depender do sistema? Ajudando o sistema. E aí o empreendedorismo... Desde que o sistema aceite a sua ajuda, mas ele aceita, sabe por quê? Eu tentei alfabetizar os caras, eles não quiseram aprender, o empreendedor, não, mas o sistema que eu falo assim, a nível governamental, de governo e tudo, quando você se torna um empreendedor, você vai ter lá o seu CNPJ, suas coisas bonitinho, e você vai ter que dar uma parte do que você fatura. Direito e dever, né? Direito e dever. Exatamente. Então, você vai estar ali pagando o seu imposto. Então, você está ajudando. E muita coisa que aconteceu no Brasil nessa pandemia, quando saía ali, governo federal, aqueles auxílios, mas tinha uma galera que enxergou, a visão, os analistas, que enxergaram, olha, o mundo... Vou investir. O mundo físico acabou, vamos pro digital. Começou a investir naquela época, hoje são plays. As pessoas estão tendo resultado. As pessoas estão comprando Bitcoin agora. Exatamente. Então entendo, porque financeiramente a gente não tem aquela noção do que fazer com dinheiro. Tá, vamos ganhar dinheiro dali. E o que é que você vai fazer para multiplicar esse dinheiro? Isso é ensinado? Qual foi a faculdade que ensinou? Então, se começar a dar clareza assim, eu não fui, ninguém me ensinou que eu formando fisioterapia, eu não ia ser contratada, que eu ia ter que ser uma empresa. Não. Depois, ninguém me disse que sendo funcionária pública, eu não poderia ter essa empresa porque era fisioterapeuta. Então, assim, olha o choque. Então, eu fiquei presa, acorrentada. Então, assim, como é que a pessoa, que o maior valor do coach, quando dá revelação, é liberdade. Então, eu me senti uma escrava. Eu dizia isso no meu trabalho. Eu me sinto uma escrava na senzala, dentro da senzala ali, indo pro tronco tomar chibatada. E meu chefe ali é como se fosse o capitão do mato, porque quando eu quero fugir pro quilombo, ele me agarra e me bota no tronco. Você, ao invés de virar traficante, você resolveu estudar e investir em você. É disso que a gente tá se falando. Exatamente. Eu sonhava com o quilombo todos os dias. Sim. E sonhava, e assim, mesmo tomando a chibatada, eu fechava o olho, tomava ali a chibatada e focava no quilombo. Porque o quilombo me dá liberdade. O quilombo faz com que eu seja uma pessoa melhor. O quilombo me acalma. O quilombo faz eu ser eu mesma. Então, eu vi no empreendedorismo o meu quilombo. E foi aí que a gente vai. A família ajudou. Porque se financeiramente você quebra, quem é que vai entrar com os proventos? O marido. Sim. A mãe.
os tios, os parentes, a família. Porque, tipo assim, você tem que ter a vulnerabilidade. Eu falei. Em alguns casos, a família realmente, você tanto conta é com a que eu família. quebrei de uma forma que, assim, a minha vulnerabilidade foi tão clara que eu cheguei e mandei o contra-cheque para todo mundo. Gente, aqui, ó. E todo mundo ficou. Inclusive, quando eu palestro, a cópia que vai é do meu contra-cheque. Para as pessoas entenderem que aquela estabilidade que eles querem É possível. é possível, porém, se tiver uma fatalidade da vida, se você não usar bem esse dinheiro, você fica igual a mim. Porque eu não usei bem, Dinheiro não aceita desafio. eu me endividei em empréstimos isso aí. e hoje o seu dinheiro é reduzido e você, mesmo não querendo, mesmo tendo que fazer tratamento, você tem que se virar nos 30, porque você não pode deixar seus filhos passar fome. E aí você vem, os amigos. Quantos amigos ajudaram? Então, assim, eu sou grata aos amigos. Então, como é que seria isso? Eu já inverti a roda pra mim, pra poder você começar a Não, meus conversar com você, amigos mas lá no assim, Rio de Janeiro, pô, pessoas que nunca ouviram falar em mim me deram abrigo, me deram casa, você tá comida, me entendendo? deram tudo. Os meus começaram a investir nos meus cursos. É isso aí. Você entendeu? Porque falou assim, não, se você tem visão de águia, eu acredito em você. É. Só lembre quando chegar lá de mim. Então, isso tá aí. todo mundo anotado, porque assim, tanto é que reveza um ano cada um. E eles acreditaram. Então, assim, eu voltei a fazer um MBA, mas dentro da minha área da saúde não tinha, né? Eu falei assim, gente, o que é que eu vou fazer agora? E aí, o meu psiquiatra, aquele homem ali, foi Deus que Agora, enviou. a gente tem que deixar claro para eles o que é analista comportamental. Sim. Para as pessoas verem a utilidade que teria Mas é tanto justamente- na área. Não, a gente está fazendo aqui A isso roda. aqui, né? Mas depois é para então o que é analista comportamental. É um profissional que analisa as suas diversas áreas existenciais para potencializar aquilo de acordo com a sua necessidade, seus sonhos. É meio que isso. Na realidade, aí é o coach, né? É o coach. É o coach. O coach, ele vai avaliar essa roda da vida e vai tentar ajudar o coach a ter a percepção, porque a gente faz as perguntas, mas a resposta está dentro de você. E muitas vezes você não precisa mostrar sua vulnerabilidade para mim, mas você vai ter a percepção. Então aqui você vai perceber dentro de você dali que alguma coisa sua não foi alinhada. Porque às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, mas não é bem aquilo que ela quer falar, ou então ela falou algo que não Agora, era bem assim. Alguma vez você já lidou com pessoas que têm um pensamento fora da curva? Por exemplo, quanto mais pessoas em sua vida, as pessoas entendem como mais amor, né? Outros entendem como menos possibilidade de aborrecimento. E aí são pessoas que são felizes de estar sozinhas. Na realidade, você entendeu? Eu aprendi a eliminar as pessoas tóxicas. Porque as pessoas tóxicas, elas existem. Então, assim, eu tinha pessoas tóxicas que ficavam alimentando o passado. E aquele passado já tinha sido superado, estava morto e sepultado. Então, nesse caso aí, aquilo não me fazia bem ter aquela memória. Então, eu não sou obrigada a ter aquela memória. Por exemplo, teve uma situação na minha casa ontem que eu não presenciei, né? Mas aí tem que se falar sobre isso. Só que aí eu estava vindo para cá e eu estou pretendendo ter um dia tranquilo hoje, né? Até porque eu tenho que estar de boa hoje o dia inteiro. Então, eu escolhi hoje estar de boa o dia inteiro. Então, eu não quero aquela preocupação. Quando eu chegar na minha casa, aí sim eu vou procurar saber o que foi que aconteceu. De fato, ouvir todas as partes, né, envolvidas. Dos filhinhos. O que aconteceu, por que isso, por que aquilo, não sei o quê, porque não é fácil. Mas a gente tem que ter sabedoria. Mas também não é nem um beijo, sai de cabeça. Aí vamos ouvir todos, aí um fica jogando, porque assim, as pessoas adoram colocar a culpa no outro, né? Porque assim, ninguém é culpado de nada, ninguém fez nada, sempre é o outro. Você mas às vezes é o outro mesmo, às vezes é você mesmo. Não, mas sempre você tem a sua parcela de culpa. Então aí no caso, porque assim, se eu continuasse fazendo meu tratamento, trabalhando, se eu abandonasse meu tratamento, eu escolhi aquilo ali. Então, assim, eu não quis arriscar, eu não quis avançar. Então, se a escolha é minha, a responsabilidade é minha. Então, a culpa passa a ser minha por aquilo que porque tudo que você tem escolha tem consequência. Então, como assim? Eu quis arriscar e estou tendo a consequência, né? E aí, Não existe prêmio nem punição, existe consequência o tempo todo, né? Exatamente, sempre tem punição. Então, aí eu usei o quê? Os amigos estão apoiando, então vamos para a criatividade. O que essa mulher águia, o perfil, vai fazer de criativo? Foi aí que surgiu, dentro da pandemia, no quarto, eu vi que as outras mulheres estavam piores do que eu. E aí essa ferramenta vai ajudar. Foi aí que eu comecei a fazer com elas a roda. E de repente,
de uma pessoa local aqui de Salvador, eu já estava fazendo o Brasil inteiro. Pô. E isso aí me mostrou o caminho. Por quê? Dentro da felicidade, e me foi trazendo felicidade. É possível. Só que tem uma jornada. Eu posso te fazer o seguinte, até para divulgar o seguinte. Não sei se você toparia, como eu fiz com o rapaz, e ele até hoje não conseguiu fazer com a mina sincronizar tempo. Isso aqui pode ser feito online com alguém, com alguma pessoa? É feito online. A pessoa que mandasse Online. mensagem pedindo, você faria, e depois ela me diria o que é que ela achou, o que é que ela não achou? Você Sim. faria para a pessoa, Sim. assim, mas de brinde? Sim. Então, olha só, quem está assistindo isso aqui, ela vai disponibilizar para fazer a roda da vida. Eu vou disponibilizar uma sessão comigo. Uma sessão com ela para fazer a roda da vida. E ela vai me reportar o resultado e a pessoa também vai dar o parecer dela em relação a isso. Se a pessoa quiser, né? Porque ela pode não querer, né? Não mas seria interessante, Isso. tanto para o programa, quanto para você, quanto para ela, né? Isso. Porque também tudo é uma mão de duas vias, né? Exatamente. Eu tenho interesse em que ela diga o que é que ela achou do seu. O que ela sentiu. E eu acho que você eu também quero. Pô, mas é porque a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, né? Mas é uma pessoa tímida. Mas tem coisas, por exemplo, que eu não vou dizer que é um comércio, Eu né? Mas sei. aí já é uma simbiose. Entendi. Existem várias formas de relacionamento. Uma delas é a simbiose. Você quer água, você me dá uma carona, então eu vou pegar para você que você me dá uma carona. Você entendeu como é que funciona? E aí, nesse caso, é a simbiose. A pessoa que entrar em contato comigo, aí eu vou te ligar, vou dar o contato, e aí a pessoa vai fazer isso com você, você vai passar o resultado da pessoa para mim no WhatsApp, e quando eu for fazer a próxima gravação, eu vou dizer, olha, gente, eu vou começar aqui abrindo diferente. É que a pessoa que eu entrevistei foi a Lê, papapá, teve um ouvinte chamado fulano ou fulana, que se reportou até ela, e o resultado é isso. E aí dou o seu telefone de contato, bababá. Certo? Então, Vamos eu lá. vou fechar aqui com a espiritualidade que a gente deixou para o final. Porque dentro dessa jornada, você precisa da ajuda do sobrenatural. Certo. Porque assim, se a gente está num grande conflito, existe o bem e o mal, existe as forças sobrenaturais, que a gente às vezes não quer enxergar, não quer aceitar, mas elas existem, né? Então, assim, eu não falo de religião, porque assim, eu não entendo todas, né? Eu não participei de todas, mas assim, eu falo dentro do que eu acredito, do que foi Acaba sendo uma religiosidade, não é a religião, é a religiosidade. Exatamente, e a gente está falando de espiritualidade, porque assim, se eu fosse para a religião, assim, o meu pai era do candomblé, certo? Só casou com minha mãe, e aí minha mãe estendeu a parte evangélica. E aí eu ficava candomblé, evangelismo e os dois católicos. Porque sempre aí acaba assim, ficava comum de dois católicos. Aí os dois eram católicos, mas ela tendia mais para o lado evangélico e ele mais para o lado do candomblé. E aí, no caso, e os filhos são criados com a mãe, a cultura. Então a gente ia para a igreja com a mãe. Então se a gente ia para a igreja com a mãe, a gente tende a aprender a cultura mais do lado evangélico do que do lado do meu pai, que a gente não ia com ele para a cultura dele. E que normalmente o candomblé também não se frequenta com tanta frequência quanto se frequentam os templos protestantes. E assim, e como meu pai era uma pessoa que ele lá em casa tinha liberdade, então ele também participava dos cultos, das coisas, da Bíblia, não sei o quê. E aí, com isso, né, eu comecei a buscar mais sobre a palavra de Deus, né? Porque eu sempre queria ter assim, qual é o limite? Né? Porque assim, se eu prezo liberdade, é o meu maior valor. Então assim, você não tem limite? Eu tenho. Então assim, qual é o meu limite? A palavra de Deus, o que está na Bíblia. Então assim, eu tenho um limite. E aquilo é um valor forte porque até dentro do meu processo, foi uma crença que eu trouxe. Isso. Então, ela não foi mudada, modificada, porque foi aquilo que eu acredito e me faz bem, entendeu? Porque, por exemplo, assim, dentro do que eu acredito, quando meu pai morreu mesmo, né, a gente conseguiu ter um culto misto, né? E acho que porque ele migrou, né, temporariamente, porque assim, como ele estava lá, então ele fica assim, o culto foi católico, teve o pastor, teve quem teve que ser, mas assim, a espiritualidade daquilo ali. Então assim, eu sei que o meu pai descansou, foi pro sono e que tem uma esperança, né? Então é essa coisa que eu acredito. Então assim, a minha espiritualidade... O seu entendimento. No meu entendimento é que a gente está aqui para evoluir espiritualmente, independente da denominação, mas você ter essa evolução. E essa evolução faz você ouvir a voz de Deus. Porque dentro da jornada, essa parte sobrenatural,
que dentro da minha denominação classifica assim, não sei na sua, mas o encontro pessoal com Jesus Cristo, que a gente ouve a voz de Deus, a gente sente a presença dele. Tipo assim, você está no subsolo do fundo do poço e ele vai lá e te tira. Então, você tem, às vezes, vem em forma de pessoas, né? Então, assim, essas pessoas começam a ajudar. E aí, eu acredito em anjos, né? Não sei se você acredita, mas você acredita em anjos da guarda. Espiritualidade então, assim, então, essa coisa vai conduzindo você a você que está sozinha, não está sozinha. Porque Deus é amor, né? E aquele que ama, né? E aí tem aquele versículo, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dentro disso, eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver, que é a última pergunta que me fizeram aqui. Não é uma coisa capciosa, mas é uma coisa que o ouvinte aqui constatou. Eu mandei até a pergunta para você, né? Que diz o seguinte: se você já se deparou com alguém, por exemplo, você está falando, a pessoa acredita em Deus, acredito, mas não dou importância. Por quê? Porque eu só penso em Deus na hora da dor. Enquanto eu estou caminhando, tudo bem, deixa para lá, ou seja, ponto. Aí a pessoa fez uma analogia disso, tipo pessoas que têm um potencial fantástico, mas eles acreditam que qualquer coisa para dar certo para ele tem que ser através de política. E aí ele se torna capacho do político, baba-ovo do político, e maltrata a esposa, maltrata o filho, e bota a língua para o político passar, né? Aqui em Camaçari a gente vê muito isso, de ambos os lados, né? Direita e esquerda, que a vida dos caras é... Por quê? Para ele garantir o emprego dele durante 4 anos, que a vida dele depende disso. E às vezes pessoas com potencial de caminhar com o Deus que existe dentro dele, Deus interior que eu falo, não Deus, sim, Deus. Sim. Mas que você querendo abrir os olhos da pessoa e não conseguir por esse entendimento dele, que ele depende ou de A ou de B, ele só se sente seguro através do plantio dos outros e não do plantio dele. Você já se deparou com isso? De pessoas que te pediu ajuda e mesmo você fazendo a roda da fortuna, é como se as pessoas que acreditam em Deus. Só no desespero. Fora disso, eu não coloco em prática. Porque, na realidade, isso tá... Eu acho que aí entra em todas as denominações, né? Até porque diz que tem joio e trigo. Então, a história de Jó, né? Jó, ele foi provado o tempo todo, até os amigos acusaram, e depois ele ouviu a voz de Deus. E aí diz, quem és tu, Jó, né? Então, onde estava você quando Deus construiu toda a gravidade, o confinamento e tudo? Então, assim, e ali depois ele tem tudo em dobro, né? E tem os novos filhos, e até a mulher ali acusa, né? Abandona esse Deus. Porque a intenção ali era que tivesse o abandono. Certo. Então, assim, aí vem a experiência pessoal. Aqui. Então, por que eu posso falar com conhecimento de causa? Porque eu tive esse abandono e fui pro fundo do poço. Mas a pergunta foi outra. Eu sei. Essas pessoas, elas começam a observar, né, que elas não vão plantar. Porque quando você vai para o empreendedorismo, a regra é clara, são 4 estações. Na primavera você planta, você tem que cavar o buraco e botar semente. Vem o verão, que é quente, você não vai ter o sim que você espera. Então, quem vende está entendendo o que eu estou falando. E aí depois vai vir outono. Vem o outono, que você tem que pegar os frutos que foram gerados e ter sabedoria para multiplicar e guardar, porque vai vir em seguida o inverno. Certo. E esse inverno é violento, você pode ficar. Então, isso já é normal na vida de um empreendedor, porque ele não tem salário fixo, ele faz o dinheiro, ele tem que conseguir uma venda aqui, outra ali. Então é preferível você ser cambono de político do que ser para essas pessoas. Então, essas pessoas acabam porque é o caminho mais fácil. Por quê? Porque não quer olhar. Porque assim, não adianta eu querer empreender, tá? Eu quero vender... Quero vender caldo de cana, que eu já vi famílias sendo criadas vendendo caldo de cana. O exemplo até do acarajé. Pronto. Né? Eu acho massa a moça do acarajé, porque ela teve uma sacada... Pau, mas ela teve uma sacada top, porque o dela é gostoso, então assim, faz filas e filas. Isso. E aí chama mais atenção, porque todo mundo que pergunta, por que aí você tá aqui nessa fila enfrentando? Aí as pessoas falam assim, porque tá todo mundo aqui. Porque onde tá a manada, né, todo mundo quer ir atrás. E você experimentar se aquilo realmente é gostoso. Então, as pessoas, elas não querem pagar o preço. Porque quando você vê ali, dali não querem sucesso, sequer correr risco. Né? Aí fala assim, deu sorte. Não, deu sorte porque você não... A sorte até existe, mas não é uma regra. Isso. Né? Mas você nascer filho de Silvio Santos, você deu sorte. Mas muitas vezes a maioria dos empreendedores, eles nascem da necessidade. Claro. Porque assim, quem são os empreendedores? São as pessoas que ficaram à margem. Porque,
escravidão, veio o pessoal para cá, os imigrantes. Então, vamos fazer eles assalariados. Nasce aí a CLT. E pega as pessoas para servir a família real. São os servidores públicos. Então, quem é? Gente, isso está na história, pode pesquisar no Google, né? Não estou trazendo nada... Novidade. Então, isso é história. Quem estuda sabe. Então, aí vem ali... Ficamos à margem, porque tinha os comerciantes, eram as pessoas que tinham como manter o comércio, os filhinhos que pegava do pai, né, a geração que vai herdando, mas o empreendedor é o marginalizado. E aí ele vai buscar o produto. Aí é por isso que entra até a parte das pessoas que você considera do mal, que entra no lado ruim, de droga. Não sou o que considero, elas praticam maldade, né? Mas é uma eu forma considerar ela praticar é outra. É um produto de empreendedorismo que eles usam, mas é uma jornada. É violenta, vai morrer cedo, mas assim, porque ficaram à margem. Então, esses que ficam... Só que você tem que ter cuidado quando profere isso para não parecer que você está justificando, tornando justo ou bom, ou coitadinho. Essa que é o é só para poder a pessoa entender que dentro dessa marginalidade tem pessoas boas e as pessoas que vão migrar para o outro lado. E essas pessoas boas, por exemplo, agora, quantas pessoas ficaram desempregadas, mães, nessa pandemia? Quantas empresas quebraram, fecharam? O que é que essas mães vão fazer? Aí fica todo mundo sem saber o que fazer. Vou procurar emprego. Se não está tendo emprego, vai fazer o quê? Tem que empreender. Precisa, é a necessidade. Você não empreende porque você... vou decidir. Eu não estou empreendendo porque eu decidi assim, não, eu vou agora ser escritora, palestrante, porque eu acordei e imaginei que vai ser assim. Não. É a necessidade que surgiu primeiro de uma ocupação, por ser viciada em trabalho, e depois... de ter ajudado essas pessoas, ter o resultado, comprovação disso e começar, vamos organizar então isso aqui para atender as pessoas de uma forma que você vai agregar valor para elas. E aí surge. Tem uma lógica, tudo bem. Agora o grande problema está no terreno, se é receptivo ou não para essa semente que você quer plantar. Isso. Então, no final, o que prevalece... eu querer. Porque se eu não quiser, você vai... Por isso que essa roda é importante. Porque é você, dali, olhar para você. E esquecer o mundo. Porque o mundo não é você. E você, se você dali falar assim, não, eu vou escolher um país tal, que eu vou morar lá, porque eu quero viver da filosofia. Por exemplo, qual foi a minha experiência com amigos aqui da Bahia? Eu conto com eles para qualquer coisa, desde que eu não precise deles para nada. Como assim? Quando eu voltei do Rio... Só blá, 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 só elogio. Eu conto com eles para qualquer coisa, desde que eu não precise deles para nada. E o Rio de Janeiro não, pessoas que nunca me viram me colocaram no colo. Então, se você perguntar amigos, eu ia brincar com esse tipo de coisa, passando minha experiência, mas sem nenhuma mágoa, sem nada. Hoje em dia me respeitam, viram eu morando ali na favela da Cetrel, dormindo no chão, e viram minha reação, e contando com pessoas que eu nunca vi, menos com eles. E pessoas que eu já abriguei no Rio de Janeiro, foram visitar minha casa, e foram hospedados em minha casa, e trouxeram roupa que eu dei, enfim, coisas simples, mais coisa. E quando eu precisei deles, foi mais ou menos dessa forma, todo tipo de humilhação possível. Não tenho mágoa, não tenho rancor. Agora não pode dizer que eu gosto deles, né? E que são amigos. Mas são colegas e que não temos muita afinidade especial. Aí é você tirar a coisa não tem peso. Você sentiu que é tóxico, que não faz bem pra você, e você respeitar a posição do outro e não querer interferir. Não, porque tem gente que tem aquela coisa de querer mudar o outro. Não, eles são insignificantes, porque o mundo é grande, cara. O mundo é grande, não é? O mundo não se resume a seus amigos de infância, ou ao bairro onde você nasceu, ou a sua família. Cada hora você está agregando mais pessoas, né? E a criatividade? Você disse que gosta de... eu vou enviar para você algumas coisas que eu fiz, que modéstia à parte não são a rocha. Agora, quem são as pessoas que eu tive algum envolvimento? Assim, eu vou te dar exemplo dos meus. Luiz Melodia é uma referência minha e que eu tive, inclusive... Eu curtia muito esse negócio de tipo samba, assim, né? Tem até um amigo meu, Paulinho Black, que ele é músico, assim, contratado exclusivo de Martinho da Vila, mandar um abraço para ele. Paulinho tá até no... gostava de Martinho da Vila. Por exemplo, Luiz Melodia, Timaia, João Donato, Ronaldo Bosco, que foi meu melhor amigo do meio artístico, que era Maria de Aziz Regina, e é um dos fundadores da Bossa Nova. Então, a minha formação musical tem um embasamento totalmente diferente. Não estou dizendo que é melhor nem pior. Agora, não convergem. Diante de um artista, curiosidade, né, da analista. Por que as pessoas que cantam música, compõem música, você vê até pela literatura, né, que é o pessoal do romance, né? Aí tem aquele negócio que
morre cedo, porque bebe, porque tinha, pegava doença, pneumonia. Então, assim, essas pessoas tendem a usar droga ou então se envolver, que você trouxe uma questão, né, que você não se envolveu. Por que que a pessoa que tem tanta fama, que chega ali, sua arte ali toca a vida das pessoas, e é como a sensação, assim, com uma análise, eu posso estar errada, né, gente, mas assim, que elas têm um vazio. Não, eu vou lhe dizer do que se trata. Vazio. O que é que você me Antigamente, diz as coisas eram questionadas através da arte, né? O bobo da corte tinha esse papel de poder dizer o que ele quisesse pro rei, e o rei, tudo bem. Era a única pessoa que podia dizer qualquer coisa pro rei. Que era graça. Porque era engraçado. Então, a arte, durante uma determinada fase, era tida como transgressão, né? E a transgressão é sedutora, né? Você sabe que você vê que o nego bota piercing, bota tatuagem, é transgressão. Você não parecer com a maioria e talvez está até afrontando, né? Ultrapassando limites que a maioria das pessoas não ultrapassa. E uma das coisas que o nego considera como transgressão é se drogar, droga, né? O artista via dessa forma. Só que acabou aquele romantismo, o tráfico de droga tomou conta do país e as consequências hoje são outras. Então, a maioria dos artistas, eu imagino, que se iniciaram na droga pela questão da curtição da transgressão. E aí foi quando o Ronaldo me disse que eu sou o único transgressor que ele conhece, que eu não fumo maconha nem tomo cerveja. E tem essa cara de Bob, né? Esse cabelo de Bob Marley. Rapaz, você é o maior transgressor. Ronaldo era uma figura. Então eu atribuo que músico ache que artista tem que usar droga, e que usar droga é transgressão. Eu acho isso ridículo, né? Mais respeito. Eu respeito, tanto sim que eu trabalhei com pessoas, me envolvi com pessoas, que eu mesmo tinha um baterista que fumava maconha o tempo inteiro no ensaio, aquilo me irritando pra caramba. Mas eu precisava dele, toca muito. Não vou citar o nome dele, mas era um cara assim fantástico. E, enfim, engraçado, curioso, né? É curioso. É diferente, assim, né? Alguém tem que alimentar, né? Bom, Ale, então nós aqui falamos em quê? Vamos agora fazer então um resumo, né? Que já está para terminar ali. Nós falamos da roda da vida. A roda da vida, falamos de análise. Do perfil, existem 4, né? Que existem 4. A finalizar que você queria que a Quem são os 4? Tem a pessoa que vai ser analista, ela vai querer avaliar as coisas, né? Isso. Com mais precisão, é mais organizada, mais perfeccionista. Tem a pessoa planejadora que ela vai colocar na planilha. Ela arquiteta aquilo que o cara analisou. Tipo assim, ela quer viajar para a Europa, mas ela ganha um salário mínimo. Mas ela vai para a Europa porque ela vai economizar durante 2, 3 anos planejando para ir para a Europa dela. E tá tudo bem, porque não importa quanto você ganhe, o importa é o que você vai fazer com esse dinheiro. Então, o planejador, eles são pessoas que são de posse, eles conseguem acumular riqueza, porque agora eles não gostam de mudança, né? Então, eles são metódicos. No caso do executor, é que a gente analisa eles como aquela pessoa que vai agir. Que vai e faz. Que vai tomar a posição, mas aí ele falha porque ele não tem análise. Então, assim, a emoção fala com ele junto. E aí, quando ele vai para analisar, ai meu Deus, já foi. Eu já fui muito isso. Agora estou menos. E o comunicador, ele é o relacionamento. É onde há a riqueza da venda. Então, assim, se a pessoa fala assim, vou contratar um vendedor, se souber que ele é comunicador, vai ter venda. Né? Vai fechar as vendas. Porque o cara tem uma linha, uma cartela de relacionamento ali, né? Ele tem um repertório que surge os clientes, exatamente. Isso. Então, assim, a carteira de cliente vem desse relacionamento. Porque as pessoas não compram de pessoas que não conhecem. Então, assim, hoje em dia, principalmente, então, se você sabe que aquilo ali é de qualidade e você se mantém, Ou seja, ele tem um poder de convencimento. Eu estava ouvindo um mentor falando assim, olha, eu teria dinheiro para estar no melhor pousada, hotel, enfim, do mundo. Mas é nessa pousada aqui, simples, que eu invisto o meu dinheiro com minha família. Sabe por quê? Porque se o filho meu, como por exemplo, teve uma convulsão aqui, todo mundo chegou junto. Do garçom, o pessoal. Então, assim, eu fiquei tão paralisado. São meio Inglaterra, né? Eu fiquei tão paralisado que não tive nem como pegar o carro. Porque imagine o filho ali dando choque. E aí o gerente pegou o carro, botou, não sei o que, chamou a ambulância, aquela coisa toda. Então, assim, imagine. Então, ali a pessoa sabe quem é você, o que você pergunta, o que você gosta de comer. Então, imagina, eu tô num lugar que a pessoa fala, o que você quer comer hoje? E vai fazer. Então, é diferente. Então, às vezes, o simples, né? É o que funciona, tudo. Né? É o que funciona. Então, aí, Ale, suas considerações gerais, seu telefone de contato. É o 8809-1604, né? 71 na frente. Então, vocês podem me achar também pela rede social, né? O Instagram, que
que é @alebrasil_coach, né? Então aí vocês podem estar seguindo lá para ver que eu coloco algumas coisas lá para ajudar as É pessoas. isso aí. E a ouvinte agora não, eu ainda estou chegando E em também casa. tem um canal no YouTube que é o Empreenda a Sua Paixão, né? Vocês podem botar lá no YouTube Empreenda a Sua Paixão, vai ver lá Ale Brasil, que é justamente isso. Você, mãe, pode ser uma empreendedora. Você, mãe, que abandona seu filho, que está sofrendo assédio Pai moral também, no trabalho. pai também. É, pai também, né? Mas assim, você pode mudar essa realidade. É só você olhar para sua essência, você olhar para dentro de você. O que é que você pode fazer para empreender? Que você tem paixão, que tem demanda, que você sabe estar fazendo aquilo ali acontecer e você vai mudar a história. Porque depois que você der certo, você vai ensinar outra mãe a fazer tudo que você aprendeu para poder que ela tenha sucesso. E a gente compõe uma comunidade. É assim que eu quero, quando eu partir evoluir, eu quero deixar esse legado para essas mães. Porque hoje eu estou presente. É o que eu falo para meus filhos todo dia. Abraça e beija, diz que me ama todo dia e eu digo também. Porque a gente está aqui hoje, mas eu posso não voltar. Né? E como a gente sabe que tudo acontece... Não, e um dia tem que terminar mesmo, não tem jeito não. Exatamente. Vida eterna só do outro lado. Só do outro lado, pelo menos nisso a espiritualidade combina, Então é isso aí, galera, muito obrigado, Bruno pelo espaço. Obrigada, Bruno, também. Obrigado, Ale, viu? E veja aí se você chama o rapaz lá, o... eu quero agradecer também a Arlindo Sérgio, né? Porque isso ele aí. que fez o convite, Sérgio, a ponte, né? É isso aí. E aí, viu? no caso, apesar de ser o marido, né? Mas assim, né? Ele foi o cliente, né? Engraçado, Sérgio todo preocupado com as perguntas que eu ia fazer a ela. Eu digo, rapaz, relaxa, Sérgio, fique quieto, fique fora. É isso aí. E deu tudo certo. Oxente, viu? Então, galera, é isso aí, muito obrigado e um forte abraço. Tchau, tchau. Pada pat paia paia, pada pat paia, pada pasaraia, pada